Olá, salve, salve, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas! Nosso encontro semanal está no ar. O seu MandoCast trazendo para você muita informação, reflexão e prestação de serviço. Vamos juntos pela próxima hora com essas coisas que a gente bolou um mês inteiro para tentar caber em 1h30. Ângela Cristina, boa noite. Boa noite. Acho que não cabe, né? Mas a gente vai tentar. Caber. A gente vai tentar, né? Fazer caber em 1h30. Porque o assunto é inesgotável, Exatamente. Né? Nós Infinitas possibilidades. Exatamente. Nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, gente. Mas, prometo que não vai ser aquele papo engessado, tá? Fica tranquilo. Nós não vamos vestir uma camiseta aqui, levantar faixa. Calma, vai ser aquela conversa gostosa que a gente já tem toda semana. Inclusive, esse episódio está sendo gravado previamente. Você que está acompanhando pode interagir através do campo dos comentários no modo estreia no YouTube. E claro, se quiser comentar também nos tocadores, sua opinião é sempre muito bem-vinda, o seu relato pessoal, tá? A gente está recebendo hoje o Dr. Rogério Santiago, especialista formado pela USP, e a gente também tem diversas coisas, além da psiquiatria, ele é psicoterapeuta também, vai trazer um pouco mais sobre os assuntos, principalmente que são na roda dos adolescentes, gente. Nós estamos aí discutindo, pelo menos na data de gravação desse episódio, sobre adultização infantil, né? Crianças que são usadas aí através de exploração nas redes sociais para conseguirem likes, atingirem um outro nicho de pessoas horrorosas, né, digamos assim, e também estamos falando muito sobre a política, né, do Discord, um aplicativo de comunicação entre crianças, adolescentes que estão ali no meio gamer e que infelizmente se tornou um palco para atrocidades acontecerem, né? Começam com desafios, vão pegando ali a autoestima, tudo aquilo que a criança conseguiu desenvolver e usam aquilo contra ela, inclusive com situações onde o pior acontece, né? A vida é ceifada devido a esses desafios que a gente não sabe de onde vem, quem traz, e que as redes sociais têm cada vez se fechado mais para esse tipo de responsabilidade, né? Nós vamos discutir isso aqui com o Dr. Rogério. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no MandoCast. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar também de assuntos tão relevantes. E é legal falar também que o Dr. Rogério fez parte do corpo clínico do Albert Einstein, né? Isso. Um hospital conceituadíssimo que a gente tem aqui no nosso país, né? Com sede em São Paulo, e também está fazendo uma formação como analista junguiano. Ele é psicoterapeuta também e vai poder elucidar melhor os fatos aqui pra gente. Vamos começar pelo seguinte, doutor. A gente tem discutido ultimamente sobre essa questão, principalmente dos riscos que a internet tem oferecido para os nossos adolescentes. Quando o senhor foi indicado a mim, que eu estava procurando um psiquiatra, foi deixado muito claro que o seu público-alvo de atendimento é entre 17 e 26 anos. Você atende todos os públicos, mas com um enfoque maior, tanto no pessoal que é pré-adolescente, adolescente e já entrando na fase adulta. Hoje o pessoal discute que a adolescência é até mais tarde, né? Não é até os 18 anos. Como que é para o senhor lidar com esse tipo de desafio? Porque uma vez que a gente está lidando com adolescentes de uma geração cada vez mais conectada, como que é para o senhor lidar com essas pessoas, conseguir acessá-las de alguma forma, para começar a entender que tipo de problema que ela está enfrentando? Porque geralmente a família traz, explica ali mais ou menos, mas o buraco é mais embaixo, né? Queria que o senhor começasse explicando para a gente como que isso começa, esse diagnóstico. Uhum. Uma coisa que ajuda bastante é que quando eu fui fazendo toda a trajetória da minha formação, eu sempre coloquei esse público relacionado a estudantes do ensino médio ou estudantes universitários. Eu sempre tive contato muito próximo deles, né? Seja na questão da formação em terapia ou depois no Einstein, né? Eu ainda sou preceptor de psiquiatria do Einstein, apesar de não estar no corpo clínico mais, né? Como convidado. E agora sou professor da Faculdade de Medicina da Inapós também. Então, esse público jovem, para mim, sempre foi muito comum estar com eles, estudar sobre, né, e como é que os transtornos psiquiátricos também se desenvolvem nos estudantes particularmente, né? Os pais trazem, e às vezes a gente vê que os pais têm uma ausência total de noção da realidade do que está acontecendo com os filhos. Infelizmente. Sim. E muitas vezes os problemas são causados inclusive pelo núcleo familiar, né? Crianças menores, elas são reflexo do que acontece dentro de casa. A gente vê isso com bastante frequência, né? Uma outra coisa que ajuda bastante, eu estou fazendo atualmente também uma formação em uma pós, né? Chama Fenomenologia Psicopatológica da Infância e Adolescência.
né, que é de uma instituição de São Paulo, né, que é a Sociedade Brasileira de Fenomenologia de São Paulo, e a gente aborda exatamente todo o desenvolvimento da criança e depois da adolescência até a gente chegar na fase adulta. Então, dá uma pegada, dá um olhar bem diferenciado em relação a como ter acesso, né, às especificidades do público jovem. Antes da gente entrar de cabeça no tema do Setembro Amarelo, eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que te motivou a buscar esse aprimoramento, né, sobre saúde mental, o que te levou a ser psiquiatra e, claro, quais são as aspirações que você tem. É interessante saber. Eu posso falar da minha formação primeiro? Pode, Acho que é mais fácil depois eu... Claro. Fica. Inicialmente, eu fiz uma faculdade antes de fazer medicina que se chama Física Médica na USP de Ribeirão Preto. Né? Eu acabei não terminando o curso, mas a princípio minha ideia não era ser médico. Depois eu optei em ser médico, porque eu tive contato lá com coisas relacionadas à medicina. Voltei para Pouso Alegre, fui estudar, fiz faculdade, o vestibular, fui fazer medicina na USP de São Paulo. Posteriormente, eu fiz a minha formação em psiquiatria em Campinas, que eu queria sair um pouco de São Paulo, daquele núcleo muito fechado da USP, né? E fui fazer formação numa instituição chamada Cândido Ferreira. Legal. Foi um dos locais responsáveis pela reforma psiquiátrica no Brasil, um dos primeiros locais, né? Fecharam os manicômios, né? Começar a ter mais... uma psiquiatria mais humanizada. A luta antimanicomial começou lá, né? Isso. Lá, e tem uma vertente bem importante, acho que também pro lado de Belo Horizonte ali, né? E aí, acabou que a parte de emergências psiquiátricas eu fiz na Unicamp, que era uma parceria que tinha, né? Então, fiquei os 3 anos lá. Lá, inclusive, acabei desenvolvendo comecei a desenvolver, né? Não tive oportunidade de terminar, com a doutora que era responsável pelo pronto-socorro. A gente estava desenvolvendo um protocolo um questionário mesmo sobre suicídio e tentativas de ideação suicida em adolescentes, né? Que é a doutora Karina Diniz, que é a chefe do pronto-socorro lá da Unicamp. Posteriormente, eu terminei a minha residência, voltei para São Paulo, fui fazer uma segunda residência, dessa vez em psicoterapia, na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e fui fazer uma formação complementar também no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, em Portugal, né? Quando voltei para São Paulo, aí fui trabalhar com os residentes mesmo. Trabalhei com residentes de medicina de família da USP, em uma das regiões periféricas de São Paulo, né? Eu achei que... Eu fiz toda a minha formação na rede pública, né? Eu só fiz faculdades públicas, então eu achei que era condizente eu poder devolver um pouco disso para o público. Então eu fui trabalhar no SUS. Eu queria ver como era essa realidade, sendo que eu estava saindo só de universidades muito grandes e famosas para ver como era a lida do dia a dia, né? E depois eu fui trabalhar, quando eu entrei no Einstein, eu entrei num projeto que eles chamam de responsabilidade social, em que a gente vai para uma periferia de São Paulo, bem famosa, do lado de Paraisópolis, na Zona Sul, junto com os alunos, né, de medicina e da residência, para poder fazer o atendimento da população local com eles, né? E depois, com os contrastes, hein? Sim, total, né? E era, assim, você vê como é a psiquiatria do dia a dia, né? Quais são as dificuldades. Porque a experiência que você teve em Lisboa também, eu acredito que tenha sido totalmente diferente, né? Totalmente. O sistema de saúde deles é muito organizado, né? E esse local que eu fiquei, ele é praticamente uma cidade, em que dentro dessa cidade toda é voltada para a saúde mental. Então, eles têm prédios específicos de cada coisa. As pessoas têm acesso gratuito a esses tratamentos. E são tratamentos muito bem desenvolvidos e você acha tudo lá. Então, a pessoa precisa fazer um exame específico, ela vai lá, faz o exame, vai para outro prédio, vai ser atendido. Então, é tudo dentro, né, do próprio ambiente, sim. Eles são bastante organizados no sentido da saúde mental, né? Bacana. E aí aqui voltando para o Brasil, né, fui trabalhar então no Einstein, e aí depois eu cansei de São Paulo, resolvi vir para Pouso Alegre de novo. Deu uma Você estafa, de né? Pouso Alegre? Eu sou de Pouso Alegre. Tá. Eu fui fazer faculdade de Não medicina. rolou em tempo nenhum uma vontade de ser locutor de rádio, não? Não, mas... Voz ele tem, hein? Então, timbre, olha pra você ver a coincidência. menino. Eu tava falando pra ele que tinha um sonho, né, de ser médica. Eu queria realmente fazer medicina. Acabei virando o quê? Locutora. Locutora de rádio. Tá vendo? Fiz jornalismo, virei locutora de rádio. Quem sabe? Mas você ainda dá tempo. Eu não, porque eu já aposentei. Eu tenho um bônus, Ângela, que a minha mãe ela foi locutora durante 18 anos. Olha Sério? só. Aqui em Pouso Alegre. Então Quem é eu sei sua mãe? quem ela é. Minha mãe chama Dirce Santiago. Meu Deus. Meu Deus, eu não acredito. Nós somos Fala pra ele que contemporâneas. você lembra dele pequenininho, amiga. Eu não lembro. Não posso, porque eu não lembro. Sério, você é filho? Que Nossa, legal. gente, Como que o mundo é pequeno, né? maravilha. Então. Eu, pensando bem, assim, eu já devo ter te visto, viu?
Provavelmente. Em algum momento. Porque, eu sempre estava na rádio com ela. Então, a Dias trabalhou, assim, muitos e muitos anos na Rádio Clube. E eu trabalhava na difusora, depois outras rádios, né? Mas isso nunca significou que a gente fosse concorrente, entendeu? Eu sempre gostei muito da Dias. Pode falar pra ela, viu? Quando você encontrar, fala, mãe, sabe quem me entrevistou? A Ângela, sua amiga. Ela vai lembrar. Que legal, que plot twist. Nossa, eu fico feliz. E eu queria aproveitar, gente, a gente vai entrar nos temas um pouco mais espinhosos, aproveitar que a gente tá nesse clima leve. Eu queria agradecer o Jair Assis, que foi quem fez a indicação dessa entrevista, meu amigão, que vai estar aqui no dia 2 de outubro, num episódio só dele, pra gente falar sobre publicidade, os rumos da inteligência artificial. Mas eu quero deixar aqui esse agradecimento especial a ele, porque foi uma pessoa que me salvou muito na hora que eu precisei, assim, e realmente tenho certeza que esse episódio já tá valendo muito a pena só pelo encontro nosso aqui. Eu queria que você falasse também a respeito do aprofundamento que você fez na psicoterapia. Acho que é um capítulo à parte da sua história. Talvez tenha havido uma carência dentro da psiquiatria que precisava ser aprofundada, e por que a parte junguiana da coisa que você escolheu? Conte pra gente. Então, a residência de psiquiatria em Campinas, no Cândido Ferreira, ela sempre foi permeada pela psicoterapia. Então, os representantes, os coordenadores da residência sempre foram analistas. Eles eram, na sua maioria, lacanianos, né? Mas a gente sempre teve uma influência muito grande da parte psicodinâmica na formação psiquiátrica. Porque a residência lá deixava muito claro para a gente que era algo muito mais humanizado do que essa coisa muito restrita e ligada à lista de sintomas, igual a medicina americana, que é muito empobrecida de afetos, na minha opinião, né? E que às vezes também é assim em muitos grandes centros. Então, eu via isso na USP, por exemplo, aquela coisa muito certinha de ser tudo ali, aquela listinha, mas você não consegue colocar uma pessoa numa lista, né? E em Campinas, por ter essa influência da psicoterapia, eu percebi o quanto o que a gente aprendia em psicoterapia conseguia ajudar no manejo dos casos clínicos, que era um encontro muito mais... Ou seja, as duas ali, a psiquiatria e a psicoterapia caminhando juntas, o efeito era outro, né? Exato. Antigamente, inclusive, isso era mais comum, que a gente tinha a psiquiatria psicodinâmica, que era a psiquiatria que era feita geralmente por analistas, porque eles sabiam dessas coisas que vinham para além da questão da doença. Por que aquela pessoa desenvolveu aquilo, pensando do ponto de vista da perspectiva, por exemplo, da psicanálise, né? E aí, quando eu fui para São Paulo fazer essa formação em psicoterapia, que foi a minha segunda residência, lá a gente teve um contato, né, eu e os colegas que fizemos, com muitas áreas de psicoterapia. Todas baseadas na psicodinâmica, né? A psicodinâmica é uma área que ela acredita na existência do inconsciente, não é uma linha baseada na cognitivo-comportamental, que foi uma linha criada muito posteriormente, né? Pelo Aaron Beck, que inclusive era psicanalista. Mas lá a gente teve a oportunidade de ter contato com obras seminais, né? Como principalmente o Freud. Muitos dos professores eram analistas bionianos, mas a gente tinha uma palhinha do Jung também, né? E aí, quando eu saí de lá e comecei a perceber... A gente tem uma ideia totalmente errada do Jung. Todo mundo tem. Até a gente que faz psiquiatria não sabe nada até você começar a aprofundar nisso. A gente tem uma ideia de que o Jung é místico. Que não tem nada a ver. Bobagem. E aí, eu comecei a aprofundar no Jung e comecei a perceber como era ampla a perspectiva do Jung se comparada com o Freud e os pós-freudianos. Deixava no chinelo. Com todo respeito, é claro. Mas assim, e eu vi que o Jung ele trazia assim, uma grandiosidade na pesquisa científica dele, no método científico, na rigorosidade de fazer ciência, né, que não era uma coisa que ele tirava da cabeça dele, simplesmente. Ele foi estudar várias culturas para depois começar a comparar as culturas e aí ele foi percebendo alguns movimentos que ele depois só deu um nome, mas ele não criou nada. Por exemplo, inconsciente coletivo. É uma coisa que já existe, ele só deu um nome para uma coisa que existe, que ele percebe acontecer em várias culturas, né? E aí eu percebi que essa formação, ela me trouxe a possibilidade de conseguir permear, acessar alguns pacientes que só a psiquiatria não permitia. Então foi um plus a mais que, para todos os residentes que eu acompanho de psiquiatria, eu falo, se vocês puderem, façam uma formação em psicoterapia, porque te dá uma mão... Romper uma barreira, né? Totalmente. Deixa de ser aquela consulta estéril, que às vezes a pessoa vai e fala assim, o psiquiatra nem olhou para minha cara e não sei o que, já foi lá porque você fala desse checklist, por exemplo, que foi sugerido lá durante a formação na USP, e é uma coisa que hoje em dia está muito prática
de chat GPT, né? As pessoas colocarem tudo em lista, quererem se encaixar numa gaveta ou numa situação ali. E muitas vezes também a gente percebe do profissional, principalmente quando a gente observa ali profissionais recém-formados, que eles não têm tanta paciência para a escuta. Sim. Quando acontece ali um leve desabafo que é parte predominante, assim, preponderante, desculpa, para um diagnóstico, ele acha que a pessoa precisa fazer terapia, que a pessoa começou a falar demais. Eu falo isso porque é um exemplo meu próprio, né? Que eu já tive um processo de depressão que eu precisei passar por consultas com psiquiatra, passei por um processo de terapia também, mas até acertar o psiquiatra, acho que demorou um pouco, justamente por conta que não havia escutativa, né? A gente, quando começa a falar, a pessoa parece que se incomoda um pouco. E é aí que a gente entra numa seara que talvez seja um pouco complicada, porque muitas pessoas têm a ideia de que o psiquiatra ele só te prescreve remédio. E não é bem por aí, né? Não. Às vezes, muitas vezes, né? Pelo menos o primeiro psiquiatra pelo qual passei, ele achou que era interessante eu começar uma terapia para depois entrar com medicamento e entender se realmente era importante. E foi importante. Depois de um tempo, eu percebi que realmente eu estava me sentindo prejudicado emocionalmente e eu fui direcionado a um medicamento que me fez bem por muito tempo, até haver um desmame e ali eu continuar com a terapia e tudo ficar legalzinho. Uma das coisas que a gente vai falar sobre o episódio a respeito dos adolescentes é o que eu já tinha trazido na introdução, que é a respeito do Discord, né? Sobre essa influência da internet que, infelizmente, matam adolescentes. E quando não matam, traumatizam pro resto da vida, né? Exemplos claros que a gente tem visto aí, fantástico da vida, em diversas reportagens na mídia nacional. Você tá lá jogando um joguinho, conhece um parceiro de jogo, e esse parceiro de jogo te chama para jogar uma outra coisa. Tá eu e você aqui, ô Ângelo, jogando um Free Fire. Vamos jogar um Free Fire aqui, e de repente eu falo assim aqui, você não quer fazer um outro jogo comigo, não? E aí esse jogo começa a tomar umas proporções totalmente escabrosas, assim, e começam a se tornar desafios muitas vezes mortais, né? A gente teve um exemplo recente agora que um adolescente atirou fogo a um morador de rua através de um desafio do Discord. E muito antes da gente pensar que isso poderia ser uma maldade ou que poderia ser um adolescente safado, né? Que muitas pessoas vão lá na rede social e começam a adjetivar essas pessoas. A gente precisa entender o lugar de pertencimento desses adolescentes, né? Onde eles estão e como eles foram parar ali. Como é a sua visão hoje de internet? O que o senhor enxerga hoje sobre as influências que esses adolescentes estão tendo? Olha... Te desanima, né? Pela respirada já deu uma desanimada, né? Não, deixa eu pensar bem o que eu vou dizer. Eu fiz um monte de vídeos sobre isso no Instagram, né? Falando sobre essa coisa. Exatamente isso, né? Como as redes sociais, elas estão tornando as pessoas mais incapacitadas em relação a elementos que são humanamente essenciais. Por exemplo, uma coisa bem que hoje em dia acho que é menos falado, tem alguns canais que falam sobre isso, que é a questão, por exemplo, da leitura da linguagem corporal, né? A gente sabe que o que é falado verbalmente é menos da metade do que, de fato, eu quero transmitir em uma mensagem, né? A maior parte é da linguagem não verbal. As expressões. As expressões, a maneira de gesticular, de articular o corpo, as entonações. Quando a gente fica preso, por exemplo, em redes sociais ou em aplicativos como o WhatsApp, mandando mensagens, principalmente crianças pequenas, né, eles não têm a oportunidade de estar convivendo com uma outra criança para construir um dicionário intuitivo, é óbvio, mas de leitura dessa linguagem corporal, né? Então as crianças começam a ficar um pouco menos empáticas com outras crianças. Tem um livro, inclusive, que fala sobre isso, eu li há muito tempo, que é O Foco, acho que é do Daniel Goleman, né, que é bem famoso sobre aquele das emoções e tal. E tem um ponto que ele vai falar exatamente isso, que quando a criança fica presa em uma tela, por exemplo, e ela não aprende o que o outro está sentindo por aquela expressão que eu percebo, quando eu cresço, eu vejo um adulto, eu não consigo me comover com algo que eu não aprendi a perceber que aquilo significa sofrimento ou dor, né? Além do fato de que as redes sociais, quando a gente pensa também em crianças pequenas, os pais muitas vezes eles têm a fantasia de que eles estão ajudando as crianças, né, achando que as crianças estão ficando mais espertas. Vou colocar lá o celular enquanto a gente almoça ou janta e a criança fica ali assistindo um desenho, né?
E você está fazendo um desserviço. Você está terceirizando uma responsabilidade, né? Terceirizando de uma maneira muito ruim. Irresponsável. Irresponsável porque o que você está fazendo? Quando você coloca uma criança para assistir um desenho, ela é muito pequena, você está colocando ela numa posição absolutamente passiva. Ela só recebe aquilo. Enquanto a gente coloca uma criança para brincar com outra criança, com brinquedos ali que ela precisa articular a inteligência, a fantasia, a emoção, você faz com que várias áreas do cérebro se desenvolvam. Então, esse excesso de tecnologia, ele está gerando algo que saiu há um tempo atrás em uma dessas revistas famosas, foi até noticiado pela CNN, de que essa é a primeira geração na história da humanidade que tem o QI menor que o dos pais. Na história Mas da humanidade. por que não desenvolve, gente? Não desenvolve. Não desenvolve porque você não permite não consegue, essa posição ativa da criança. A tela oferecendo tudo para a criança, né? Ela não precisa sentir nada. Estão sentindo por ela ali, ó, acabou. E é uma coisa que a gente tinha trazido em episódios anteriores a respeito de uma política agora da Alemanha que faz com que as crianças sofram mais riscos nos parquinhos das ruas. Por exemplo, depois de uma norma técnica do governo, o escorregador só podia ter no máximo 1 metro de altura. E agora eles estão retrocedendo e voltando aos parquinhos roots mesmo, aqueles que a gente conhece, que pode cair e machucar, não matar, tá, gente? Calma. Para que as pessoas realmente experimentem do risco, experimentem do poder de decisão, sintam medo, sintam coragem. Sim. E isso, infelizmente, falta, né? Por exemplo, eu conheço, por exemplo, mães que optam por não levar o filho, por exemplo, numa creche ou num outro lugar que tem interação com outras crianças, até chegar à idade regulamentar que a prefeitura começa a apertar, tipo, ô filhinha, tem que matricular. Porque ou tem medo, ou porque não acham prático, e rola justamente isso que você falou, de dar ali um Toddy, um biscoito e colocar na frente da TV, né? Isso que você está falando é interessante porque a criança, quando ela está por volta dos 4 anos, 5 anos, é o momento, se a gente fosse usar um pouquinho da psicoterapia, é o momento que a gente falaria da questão da castração do Édipo, porque todo mundo já ouviu falar do Freud, a coisa toda, que é quando vai ser instituído a questão da lei, do que eu posso fazer e o que eu não posso. E é exatamente no momento que a criança costuma ir para a escola. Então, os próprios amiguinhos e a escola em si, elas vão começar a colocar limites, né? Porque uma criança chega lá e dá um puxão de orelha na outra, a outra mete a mão. Sim. Então, elas mesmas, elas vão criando ali certos movimentos que geram um limite para que essa pessoa depois cresça com limites. São regrinhas de convivência. Exatamente. Né? E isso só se cria com um ser humano à sua frente. Troca, entre humanos. Não dá para você criar isso. Por mais que que os pais queiram incutir essas ideias na mente dos seus filhinhos, não dá. E a conversa de pai com filho também não é a mesma conversa que 2 crianças teriam, né? Não. Exatamente. Ela tem que conviver com outras crianças. Exatamente. Até porque nós somos seres sociais. Né? É. Então, se você não está convivendo com o outro e crescendo nesse estímulo que existe intersocial, você está se prejudicando. Né? Tanto que, puxando um pouco do nosso tema de hoje, né, um dos fatores que estão relacionados à questão do suicídio é isolamento social. Né? Quando a gente pega num panorama mais amplo, o que protege de suicídio? Vínculos. Vínculos, de maneira geral. Se você tem trabalho, você tem menos chance de se matar do que se você está desempregado. Se você é casado, você tem menos chance de se matar do que se você for solteiro ou viúvo. Então são vínculos, sempre são vínculos. E o ser humano precisa dessa troca, experiência, né? De troca, porque isso faz a gente ser humano. No caso do adolescente que está em formação também, talvez esses vínculos sejam ainda mais necessários, né? Porque o adolescente ele tem a necessidade de isolar, né? Ele precisa sentir que ele tem com quem contar, né? E não é fácil você demonstrar isso. E tem que nadar contra a maré, porque é justamente essa questão que a Ângela traz. O adolescente, ele é impelido a ser fechado. Ele quer, tipo assim, todo mundo da geração dele fala, se você for uma pessoa caladinha, que não sai, que não faz nada, e que só joga seu jogo, você tá na moda, que é o que está acontecendo hoje. Que sinais que os pais podem começar a observar de que aquele adolescente está em risco, numa situação ali que pode, infelizmente, acarretar na morte dele.
Olha, você está falando especificamente de adolescentes, né? A gente poderia estender um pouquinho para baixo, né? E falar também de crianças, Pode. mas isso vai depender, né? Quando a gente pega crianças de 2 a 5 anos, geralmente o que a gente vai fazer para pensar que uma criança está deprimida e isso pode levar ao risco de suicídio? Porque você vai dizer, uma criança de 5 anos pode se matar? Pode. A única questão é que ela não tem a percepção de tempo. Ela não sabe que a morte é finita, acabou, ela não volta. Porque essa percepção de tempo ela vai ser criada por volta dos 7 anos. Ela começa a perceber a finitude por volta de 7 a 9 anos. Né? Então, geralmente uma criança... E falando disso por quê? Porque a principal causa que faz com que as crianças e adolescentes tentem se matar é um quadro depressivo. Está relacionado à depressão. Então, crianças muito pequenas, geralmente elas vão ter manifestações corporais. Né? Então, os pais começam a achar que a criança não está bem, levam no médico, levam em outro médico, começa a ter um monte de investigação para ver se não tem uma doença orgânica grave, né? E por exclusão acaba sendo um quadro depressivo quando a gente, né, faz essa investigação orgânica. Crianças um pouquinho mais velhas, dos 5 aos 7 anos, a gente tem geralmente a escola como um referencial, porque a criança já começa a ter uma ideia ali em relação a formar ideias, a expressar as coisas de uma maneira um pouco mais clara. E aí o desempenho escolar acaba sendo um referencial importante para a gente, né? Mas quando a gente pega adolescentes, já funciona de uma forma muito parecida com os adultos, essas questões relacionadas ao risco, né? O adolescente ele tem uma particularidade que é a questão da impulsividade, que é uma coisa que faz com que é uma faca de 2 gumes. Por quê? De um lado, é muito importante que o adolescente seja impulsivo. Porque é o momento em que ele está saindo do núcleo familiar para se tornar um indivíduo independente, né? Para formar a sua personalidade, para poder ter o seu grupo. Isso fica mais próximo, né? Sim. Olha, eu vou dar um pulo ali para minha independência, né? Isso. E tem que ser impulsivo para isso. Às vezes o adolescente vai lá, faz uma coisa, depois que ele vai... Tem razão? Não, mas fez. Depende do que é, né? Mas, por um lado, é bom porque... coloca ele em direção à independência, no sentido de se tornar indivíduo, mas, por outro lado, faz com que, se ele está deprimido, pode ser que ele passe ao ato de se matar sem ter um planejamento, sem ter nada. Por essa impulsividade. Por essa impulsividade que é nata do adolescente. Né? Isso é esperado do adolescente. Que depois isso vai se amenizando com a formação aí do restante da personalidade, né? Do córtex pré-frontal, tal, isso se ameniza. Mas isso é evolutivo, né? Essa questão da impulsividade. Então, um sinal claro que o pai que não tem um diálogo bom com o filho seria parte de expressão corporal. Para deixar mudança de bem claro, hábitos. irritabilidade. Se você pega um adolescente que ele é muito irritado, muito reativo e agressivo, pode ser que ele esteja deprimido. Então, é um fator de risco que vale a pena os pais ficarem de olho. Olha só uma coisa. Porque quando a gente pensa assim, estar depressivo, a gente já pensa no semblante, né? A pessoa a gente cai, pensa na depressão, né? nossa de adultos, né? Ou seja, depressão, a pessoa está, né? Exato. Fechada ali naquele mundinho, ela não olha para ninguém, ela não fala com ninguém, é uma tristeza sem fim. Eu imagino que seja assim, mas agora a gente vê que não é, né? Às vezes as reações é que denotam, né, exatamente o quadro depressivo, assim, as reações, no caso específico aí do adolescente, né? Isso, Ângela, não é uma particularidade dos adolescentes, se a gente for pensar, porque quando o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Psiquiatria lá, foi criado nos Estados Unidos, eles usaram majoritariamente um público de mulheres. Né? Então, quando você fala depressão, tem que ter tristeza pelo menos 2 semanas, ou perde o interesse nas coisas que gostava, no público masculino isso também é um pouco diferente. Às vezes a gente tem homens que estão mais irritados do que o normal e é um quadro depressivo. Não necessariamente ele precisa ficar triste. Né? Muito parecido com os adolescentes, nesse sentido da irritabilidade e da labilidade afetiva também. Então não tem uma fórmula de bolo. Não tem uma receita. Vamos dizer, você pega uma criança que normalmente não é irritadiça, né? Tem ali, na maior parte do tempo, é uma criança dócil, uma criança que se dá bem, que articula ali, começa a ficar muito reativa, muito irritada, muito agressiva, vale a pena os pais procurarem ajuda, porque pode ser um quadro depressivo, sim. Uma outra questão que a gente até estava discutindo há algum tempo aqui no MandoCast a respeito da fase, né, da transição de fases entre adolescente e adulto. Uma coisa que a gente está observando muito,
eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes que são maiores de idade, que estão acompanhando, podem sentir que faz parte assim da realidade, que eu, por exemplo, fui começar a me sentir adolescente efetivamente com quase 15 anos. Né? Que até então, com 14, 13, eu ainda brincava de pique-esconde na rua. Mesmo me desenvolvendo como homem, eu ainda tinha um espectro assim na minha cabeça que eu era uma criança e me comportava como tal, inclusive com essas brincadeiras e tal. E o que a gente está percebendo hoje na internet é o total inverso. Crianças que sentem a necessidade de serem adultas a qualquer custo. A gente está acompanhando o caso de um influenciador, que eu não vou citar nome, porque eu não vou dar palco para ele, mas que usava de crianças, principalmente em vulnerabilidade social, para divulgá-las em redes sociais através de imagens erotizadas, né, onde as crianças ali estavam visivelmente com roupas inapropriadas para a idade delas e fazendo ali com que um fetiche adulto doente acontecesse e que lucrasse para esse influenciador, né? Como que o pai e a mãe podem perceber, por exemplo, quando... Vou falar num caso mais específico das meninas, que eu acho que são mais sensíveis, mas vale para os meninos também. Como que o pai e a mãe podem perceber efetivamente quando a criança realmente está amadurecendo? Minha mãe e minha avó falavam, né, quando está virando mocinha, ou quando efetivamente é uma modinha que está vindo de uma rede social, ou uma cobrança interna, porque outras amiguinhas são assim, e que tipo de riscos, além desses que eu trouxe aqui, por exemplo, de ter, desculpa a palavra, gente, mas de ter um tarado do outro lado da tela lá, né? Que tipo de riscos essas pessoas estão enfrentando por pular essa fase da criança e entrar para a adolescência, viver aquilo de uma maneira mais sucinta, mais tranquila, real? O prejuízo psíquico que você traz com uma situação como essa é que você não permite ao indivíduo ter a formação da própria identidade. Ele vira um personagem, né, para suprir essas demandas e ter satisfação no sentido de aplausos e valoração, algo mais egóico, e a pessoa não tem tempo de ser ela mesma, virar ela mesma, né? Inclusive, isso foi muito falado no caso de uma das meninas desse documentário que você falou, né, que você citou. Que está se sentindo culpada, inclusive. Sim. Pela prisão do algoz, né? Exatamente. Do agressor, porque isso é uma agressão, né? É uma violência. Isso lembra muito a situação do estupro. Né? Porque o estuprador, geralmente, ele faz com que a vítima se sinta culpada, como se ela tivesse feito com que esse estuprador... Ela provocou o estupro, exatamente. Mas ela provocou. Não, eu fui porque... Não, imagina, ela tava com aquela roupa. Ela pediu. Usando aquele short. Pediu. Ela tava pedindo por isso. E o abusador, ele cria essa imagem. E na cabeça, exatamente, na cabeça dele, é verdade. É verdade. Sim. E eu acho que o que ficou mais estridente nessa denúncia que o Felca fez, o Felipe fez através da rede social dele, é que essa modalidade de estupro, que a gente pode nomear assim, até então não era discutida. Porque é um estupro de imagem, onde a pessoa está sendo usada e abusada ali, onde a monetização acontece através de uma questão realmente que eu trouxe aqui de fetiche de outras pessoas, porque tem pessoas que vão amar ver adolescentes naquelas cenas, naquelas situações. E eu queria que você colocasse para um pai e uma mãe que estão acompanhando a gente, que às vezes estão nesse dilema, porque o episódio fica eternizado, né? Podem estar vivendo isso depois de muito tempo, que esse buzz desse assunto passou. Mas que tipo de sinais que uma moça, por exemplo, dá que ela realmente é uma moça, ou de que ela está seguindo uma tendência, uma modinha de internet? Olha, vou falar sobre eu vou pensar em duas perspectivas. A primeira perspectiva em relação a uma família que é negligente. E isso, se a família é negligente, eles não vão ver nada, né? A outra questão é essa bagunça que eu acho que virou hoje, pulando de um extremo na qual tudo era proibido, para agora não existe mais nenhum tipo de regra nem lei. E tudo é permitido. Tudo é permitido. Então eu acho que alguns pais que não são negligentes, eu acho que eles ficam um pouco sambando em relação a até quando eles podem fazer para não estar sendo careta, para não estar sendo... Nossa, mas eu estou privando a minha filha de algo que as outras crianças fazem. Que, na verdade, a gente está vendo que é essa influência externa que está ditando, né, essa regra. E não mais algo que era, como antigamente,
existia-se uma certa... É no núcleo familiar que essas coisas são feitas, Isso, né? exatamente. Antigamente o núcleo familiar definia, tinha ali o que era, até aqui tem que ser assim mais ou menos, tinha que ter um... Porque, né? Vamos fazer a festa de 15 anos, que é aquele momento em que a moça é apresentada para a sociedade de passagem, como uma moça, né? Exatamente. Com o pai, né? Do lado. Exato, com o pai. Então... E aí os rapazes, né? Interessados, olha que linda que ela está. Então, Todos arrumadíssimos. Todos arrumadíssimos. Então, é uma coisa muito marcante para uma adolescente, para uma menina. Né? Hoje em dia já não é tem tanto. festa de 15 anos, tem, mas ainda difícil. tem, mas é muito difícil. É difícil. Entendeu? Porque elas estão preocupadas com outras coisas que não deveriam estar. E aí a gente entra num outro debate que até então virou um debate político, infelizmente, mas tudo é política, né? Que é a respeito de regulação de redes sociais, né? Uhum. Eu entendo que é uma vertente importante, a gente precisa responsabilizar as Big Techs por um algoritmo que começa a sugerir arquivos de crianças para pessoas mal intencionadas, ao tempo que também tem que regular que tipo de pessoas podem acessar a rede social, então criança não entra. Sim. E eu queria também que o senhor desse uns 2 centavos aí na treta, para falar também sobre a questão da gente terceirizar essa responsabilidade, porque beleza, a minha opinião pessoal, acho que precisa de regulação nas redes sociais. Isso não só para conteúdos que são postados, por exemplo, por uma criança, mas também com relação a discursos de ódio, por aí vai, porque a gente não tem uma política de segurança hoje, onde qualquer pessoa é agredida gratuitamente e o perfil está lá. Né? Queria que você desse os 2 centavos sobre essa treta. O que o senhor acha a respeito de regulação? O senhor considera que parte disso também é uma responsabilidade dos pais, que os pais acabam terceirizando? Como é que o senhor enxerga essa questão? Outro dia alguém me falou uma coisa que eu achei uma ideia tão boa. Eu falei assim, a pessoa falou assim, toda conta ou todo acesso de internet tinha que ter um CPF. Tinha. Eu falei, nossa, a gente Exato. acabava com o problema, era maravilhoso, né? Mas sim, olha, essa questão da terceirização, isso a gente tem visto de peso, né? Os pais... a gente percebe essa acessibilidade excessiva, né, dos filhos, e ao ponto de alguns pais, às vezes, questionarem, né? Nossa, mas eu vou tirar o celular dele, né? E a gente fala, mas olha, se você não tirar... Acha que é dar o celular para ele? Acha que é um extremo, né? Tirar um celular. Não, mas se você que é o responsável, né? Você é o responsável. Se você não sabe o que você tem que fazer, quem vai saber? A criança? É óbvio que não. Então o pai tem que funcionar como um limitador, né? Os pais têm que funcionar como alguém que vai ser o norte, vai ser o direcionador, porque o núcleo familiar, querendo ou não, apesar de hoje estar muito diferenciado do que já foi, né? Inclusive tem uma... recomendo para vocês, eu não sei se aquele programa é o... Café Filosófico, legal, que tinha um tempo atrás, tal, da TV Cultura. Deu uma pausa, né? Ele tem uma entrevista muito interessante com a Maria Rita Kell, que é uma analista lacaniana, que ela vai falar sobre as famílias tentaculares, que é o que a gente vive hoje, né? O marido casado com uma esposa, que a esposa já teve um outro casamento, que tem um filho e tem a nora. Eu imaginei isso na hora, né? Eu não vi o programa, mas eu falei, bom, são vários tentáculos, várias saídas, assim, ó. Tem várias entradas, aliás, exatamente. Né? Não tem mais o núcleo familiar antigo, o pai, a né? mãe e os filhos. Não, já não é mais assim, né? Mas, de qualquer maneira, ela traz isso, né, sobre essas formações novas, mas você vê que os pais, hoje, eu acho que eles se abstêm muito em relação à questão da responsabilidade quanto ao cuidado dos filhos, né? Tenho que colocar limite? Mas você é chato. Mas meu filho não... pouco também por conta de dívida histórica, né? Porque às vezes passou por aquilo pelo pai e não quer que o filho passe, né? Uma compensação, né? É. Pode ser que seja isso, pode ser que seja... Às vezes a pessoa não consegue... A gente vive em um país em que as pessoas não desenvolvem, geralmente, a questão crítica, né? Vídeo que a gente vê na política, né? Porque se os políticos estão lá, foi porque a gente primeiro eles vídeo lá. Também que vê na rede social, muitas vezes manipula a pessoa, né? Manipula, e não tem uma questão crítica de esse conteúdo é bom para o meu filho, ele tem que fazer isso. Como limites quaisquer outros, né? Tem que ter horário para dormir, tem que escovar os dentes, tem que ir para a escola, tem que fazer coisas que, se você coloca isso, delega isso a uma criança, a criança não tem competência
competência para poder definir se isso é ou não necessário ou bom, né? Se é importante, né? Exato. Legal. Gostei desses 2 centavos. Foram mais que 2 centavos. É importante a gente ter uma regulação, sim. Eu enxergo isso como promissor, mas acho que vai ser muito difícil, né? Se lidar com o algoritmo é uma coisa perigosa. Eu falo que no meu Instagram só aparece Bulldog e Maritaca. No meu explorar do Instagram, porque é o que eu geralmente vejo. É o vídeo que me prende, geralmente é esse, sabe? E aí o Instagram às vezes vê você passando por uma foto de alguém e aí depois você curte a foto. Pode ser um amigo, enfim, um date que seja. Aí o algoritmo já começa a te entregar só pessoas daquele perfil. Né? O padrão do algoritmo, ele gostou daquela pessoa, então vou começar a mostrar pessoas muito parecidas. Ou a partir do momento que eu consumo uma fake news, por exemplo, automaticamente ele vai te direcionar para aqueles conteúdos que são mais engajados, que geralmente são as mentiras contadas virtualmente. Antes de eu abrir espaço para as perguntas, a gente está com o nosso chat aberto. Quem está acompanhando o Instagram do Terra do Mandu teve acesso ao link desse episódio que previamente está sendo gravado. Devo explicar para vocês que durante o mês de setembro os episódios disponibilizados para vocês são gravadinhos porque a gente está em período de descanso. O Ira entra de férias, a equipe vai junto. Lógico. Ângela vai descansar, vai depois de 3 meses, já tem 3 meses que eu tô aqui. Amiga, a gente está só, né, só na forgança, todo mundo muito folgado nesse Mandu. E eu vou aproveitar e vou trazer uma dica doce para você que está nos acompanhando. É o Produtos Caseiros Fazenda Grande, nosso apoiador aqui do podcast, que traz sempre essas delícias para vocês e para nós aqui também. Gente, você que ainda não conhece, Produtos Caseiros Fazenda Grande está presente tanto em mercados maiores, mini mercados e empórios, e pode comprar também pelo Mercado Livre, isso mesmo. Você pode entrar aí no seu aplicativo, pesquisar Produtos Caseiros Fazenda Grande e o sabor que você quer, inclusive com algumas opções de embalagens diferenciadas também, tá? Para você que ainda não conhece, entra no @Fazenda Grande no Instagram, vamos combinar isso? Porque além de dicas legais, receitas, lançamentos, a gente também tem provinhas aí que eles acabam divulgando tanto nos stories quanto no feed para você participar e conhecer melhor essa gama de produtos. Hoje a gente tem aqui na mesa todos, a gente tem a partir de frutas vermelhas, amora, morango com pimenta e as queridinhas novas agora, abacaxi com pimenta e abacaxi com hortelã. Ah, tá sentindo falta na gôndola? Entra em contato no WhatsApp, gente, 35 31 12 10 10. Repetindo para vocês, 35 31 12 10 10. Esse contato é para conversar tanto com representante comercial, para comprar sua geleia, saber onde tem, enfim, fazer aquela negociação gostosa também. Você tem algum café? Tem um restaurante? Quer uma embalagem maior de 1 kg, 4,2 kg? Pois é, entre em contato que também tem disponível para você que precisa de mais quantidade, também o precinho ainda mais camarada, tá? Lembrando que todos esses produtos são 65% fruta, não tem ites, otes, etes, não tem aquela lista de ingredientes altíssima que infelizmente a gente acompanha nos produtos industrializados, é receita da vovó direto na sua mesa, tá? Produtos Caseiros Fazenda Grande. Vai no Instagram, @Fazenda Grande. Muito bem. Delicinha, hein? Ai, maravilha, é uma delícia. Signo, tem que falar. Não tô nem aí, você não acredita. O meu? Leão. Leão. Mas fiz terapia. Leão. Nossa, pior que leão também combina com aquele lá da convidada anterior, amiga. Qual? É porque o leonino é apimentado. Também. Morango com pimenta pra você, muito então. Obrigado. Leonino é impossível, gente. Hein, doutor Rogério? Como é que foi esse rolê da terapia aí? Que agora eu fiquei curioso, me conte. Da terapia? Quando eu fazia faculdade, eu não era uma pessoa muito fácil. Leonino, Leonino. Um leonino difícil? Não. Não era uma pessoa muito fácil, né? E aí, na faculdade, a faculdade oferecia um serviço de assistência para os alunos, né? Foi quando eu comecei a ter contato com psicoterapia, que era uma coisa totalmente diferente e nova para mim. A gente não tinha esse acesso, né? E comecei e depois mudei de terapeuta algumas vezes, fui para Campinas, fui fazer análise com um analista lá, depois fui para São Paulo, fui para outro analista e fui fazendo terapia, e a personalidade já não é mais de leonino. Terapia funciona. A gente descobre umas desconstruções na vida, né? É difícil eu deixar de ser capricorniano. Eu deixei algumas perguntas separadas, porque eu sabia, né, que a gente poderia não ter um momento do chat aqui devido ao episódio ser gravado.
E eu abri caixinha pro pessoal fazer perguntas pro senhor, tá? Direcionada diretamente ao senhor. Não vou falar os nomes das pessoas, tá? Pra não sei, né? Eu não cheguei a perguntar pra todos se eu podia identificá-los, mas Sim. de qualquer forma, quem está assistindo o episódio sabe que essa pergunta foi feita por ela, tá? Começa o seguinte, doutor, como diferenciar uma tristeza passageira de uma depressão que precisa de uma ajuda profissional? Ok. Um ponto importante é a gente ter algum desencadeante relacionado. Por exemplo, os quadros depressivos, eles podem vir depois de um desencadeante, mas às vezes não precisa ter desencadeante. A sua vida está seguindo, você está fazendo suas coisas. Eu já tive pacientes que falavam assim, mas tudo está dando certo na minha vida, meu trabalho está bom, meu relacionamento é bom, eu não fico me preocupando com dívidas e não sei o quê. E eu não sei porque eu estou triste. Não tinha por que eu estar triste, né? Mas eu estou triste. A tristeza, ela é um sentimento humano normal. Genuíno, A né? gente vai ter momentos de tristeza, né? E aí até desmistificando uma questão que as pessoas às vezes fantasiam, que é, eu vou usar um remédio e eu não vou sentir mais tristeza. Não, não é isso. Se você usar um remédio adequado que te traga para uma situação ali de normalidade, vamos dizer assim, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos de alegria. A questão é que essa tristeza, ela não vai ser desproporcional ao tipo de estímulo que você vai ter, né? Ou você está o tempo todo triste. Uma tristeza, por exemplo, de um luto é uma tristeza que às vezes vai levar mais tempo para melhorar, mas não necessariamente vai ser uma tristeza que vai fazer com que você se sinta culpado ou que você queira colocar fim à vida, né? Tem uma outra pergunta aqui. Ela é um pouco complicada, prometo não julgar, tá? Mas às vezes meu tom entrega um pouco. Essa ouvinte levou o filho a um consultório e ele foi diagnosticado com um transtorno, porém ela acha que ele tem ansiedade e depressão. E aí eu perguntei a ela, porque eu vi a caixinha, e falei, putz, vou dar uma desenvolvida melhor na pergunta aqui, porque não ficou muito claro. Por que ela acha que é depressão ou ansiedade? E ela falou que andou vendo uns conteúdos na internet que poderiam sugerir que o filho tivesse ansiedade ou depressão e não o transtorno que foi diagnosticado em consultório. Eu não vou concluir a pergunta dela, porque eu acho que é um pouquinho a afronta do profissional que fez o primeiro diagnóstico. Mas como que a pessoa, por exemplo, a mãe que não ficou satisfeita com o primeiro diagnóstico pode se portar diante dele e ela também pode se informar para não pegar, por exemplo, um tio Google aí ou uma inteligência artificial que fez um diagnóstico que às vezes não é bem embasado, totalmente mal embasado. Para trás. Exatamente. Ela pode procurar uma segunda opinião, né? Os médicos, pelo menos assim, bons médicos não se incomodam de que o paciente não esteja satisfeito e procure uma segunda opinião sobre o que está acontecendo, né? Às vezes passou na profissional, e você fala assim, mas a mãe, ela não é a profissional. Tá bom, mas a mãe convive com a criança. Sim. A mãe É isso que eu ia dizer. Uma coisa que eu, como mãe, né, de 3 filhos, a mãe, ela pode não ter o conhecimento técnico de sala de aula, de uma faculdade, Sim. mas ela tem a intuição de mãe, que toda mãe Mas que eu ama acho seus que é filhos nisso tem. que pegou a dúvida dela, porque não rolou uma questão de intuição de mãe. Ela falou que viu pela internet. É isso que pega, entendeu? Não, eu tô falando de um sentimento que as mães têm. Falam, não, isso aqui não me A minha satisfez. preocupação... Eu sinto que tem outra coisa aí. Mas Sim. aí, nesse caso específico, eu acho que vai entrar um ponto a mais, que é assim, qual diagnóstico essa criança recebeu? Ela não falou só um transtorno. Porque se às vezes, vamos supor que essa criança recebeu um diagnóstico de autismo, que está na moda. Hoje todo mundo é autista e todo mundo tem TDAH. Então, às vezes é até péssimo, porque vão pessoas no meu consultório, elas saem frustradas de lá, porque eu falo, Você não tem. Não, TDAH, você não você tem. não tem autismo, isso não é autismo não, nem TDAH. Ah, mas eu passei não sei onde, me deram esse diagnóstico. Olha, mas não é, desculpa. Então volta lá, porque lá que você estava bem, né? Porque lá te deram um diagnóstico. Então, a minha preocupação maior, e até peço desculpa ao ouvinte por estar me metendo na vida dela, mas você mandou a dúvida aqui, meu amor. Sinto muito, Maíndio. Mas a questão é da pessoa, às vezes, procurar uma resposta que para ela soa melhor. Entendeu? É isso. Porque, pelo que ela me explicou aqui, o médico passou um tratamento pro menino e não fez, porque não confiou no diagnóstico. Eu acho que aí é um enrosco. Pode entrar um monte de coisa nessa situação. Uma das questões que podem entrar, primeiro,
ela pode não ter confiado no profissional porque não teve um tete-a-tete ali que teve uma troca, trouxesse para ela um conforto. Perfeito. Às vezes não teve a questão de tirar todas as dúvidas, às vezes ela não se sentiu acolhida pelo profissional. Perfeito. Né? Pode ser isso. Pode ser que ela recebeu um diagnóstico para o filho que ela não aceita. E aí, eu não aceito, eu nego. O que eu vou fazer? Eu vou buscar uma alternativa no Google. Que esteja de acordo com o que eu penso E que meu filho pode vir a ter. Ah, mas você falou que meu filho tem tal coisa. Não, meu filho não tem isso. Como assim? Então, por quê? Porque às vezes para essa mãe pode significar, na cabeça dela, que ela falhou como mãe do filho ter recebido o diagnóstico que o médico deu. Perfeito. Entendeu? É um enrosco. E era uma consulta que deveria ter sido para os dois, né? Uma explicação bem embasada dada para a mãe, né? Para dar mais segurança para ela. Doutor Rogério, eu queria fazer uma pergunta. Independente de que você seja religioso ou não, a gente ouve muito assim. Quando você vê casos de ou tentativa de suicídio ou de o suicídio ter acontecido, a gente vê muita gente falando, não, mas também não tem Deus, aquela família, aquela casa não tem Deus. Então, como é que eu vou explicar? E geralmente dito por pessoas que têm Deus, né? Então, são pessoas que frequentam uma determinada religião, que têm alguma crença, mas... E sempre jogam essa desculpa para que aquela pessoa, não, mas ela tentou se matar porque ela não vai na igreja, ela não faz isso. Qual que é o papel da religião? Ou existe um papel da crença religiosa nessas questões da depressão, de todas essas motivações que levam uma pessoa ao suicídio? Há uma influência benéfica da crença religiosa ou o senhor não acredita nisso? Eu ia falar que depende não é nem depende da religião, mas depende do grupo daquela religião que você frequenta, porque às vezes também é difícil, né? Vão ter uns grupos que vão te deixar tão para baixo. Exatamente. A religião em si é fator protetivo. Né? Para isso que eu queria, isso que eu queria saber. É um fator porque é uma forma de socializar preponderante no digamos, no conforto daquela pessoa que tem ideias suicidas, de repente frequentar uma determinada religião e se sentir confortado vai impedi-la de alguma forma de se matar? Não sei dizer se vai. É muita responsabilidade também, né? São fatores muito complexos, né? Mas a religião é um fator protetivo. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que a gente falou antes, a questão dos vínculos. Para além da religião, porque tem religiões, por exemplo, que elas são severas com relação ao suicídio. Né? Vamos pegar as religiões cristãs. Se você se mata, você vai para o inferno. Você não pode se matar. Né? Então... Para além disso, se você pensa que a pessoa que frequenta uma religião, frequenta um local em que tem outras pessoas, ela está formando vínculos. Né? E esses vínculos são protetivos em relação à questão do suicídio. Muitas vezes você não vai para encontrar Deus, você vai para encontrar o seu colega na igreja, né? Isso. E às vezes nem que você não seja chegado, um monte de gente que está ali, mas você tem só de ter as pessoas naquele sentimento de inclusão, de pertencimento, isso já tem. E também porque às vezes você encontra pessoas com histórias parecidas com a sua, né? Sim. E justamente pessoas que muitas vezes passaram pelo processo e estão bem, e você quer mirar naquelas pessoas, se inspirar nelas também, né? Eu brinco aqui no episódio, já falei isso algumas vezes, que a religião é o ópio do homem, né? Deixa o povo se drogar, né? Que é bom se drogar de religião, às vezes, a gente colocar a nossa fé pra fora, independente de qual seja, né? Não ferindo a integridade e o direito de liberdade de expressão de ninguém. Eu acredito que a religião, ela salva muitas vezes as pessoas de... Não só dessa questão mesmo do suicídio, que é muito carente pra nós hoje, que é muito caro esse assunto, mas também de situações onde você enxerga que, poxa, eu acho que eu vou ter um dia melhor. Eu mereço ter um dia melhor. Vou fazer esse dia. Acho que a esfera espiritual, ela traz pra gente algo para além só do momentâneo e carnal. Faz te enxergar, né? Faz a gente pensar no posterior, né? Sim. No que... algo transcendental, que vai para além dessa nossa existência pontual aqui. Perfeito. Né? Mas não no sentido, não é no sentido de uma crítica, não, é no sentido mesmo de a religião, ela traz a possibilidade da gente perceber o que tem de diferente entre a gente e os animais, né? A esfera espiritual é uma esfera que está para além, né? No ser humano, deveria estar pelo menos, né? Então
ter a esfera espiritual presente na sua vida, eu acho que é bastante relevante, sim. E ajuda na questão do suicídio. Né? Perfeito. A gente está falando aqui hoje com o Dr. Rogério Santiago. Nós estamos conversando sobre Setembro Amarelo, para você que está chegando agora, está conseguindo acompanhar ao vivo os bastidores desse episódio. E eu queria colocar a bola no chão para pessoas que conseguiram entender que precisam de ajuda, pessoas que conseguem ir a um consultório e escutar o que você tem para dizer e o que você tem para receitar muitas vezes. E a gente já vai se esbarrar com um primeiro tabu, que eu acho que é meio que um mitos e verdades desse programa, que a gente vai falar principalmente sobre os antidepressivos e os ansiolíticos. Muitas pessoas torcem o nariz com relação a esses medicamentos, né? Porque tem algum tipo de receio. E por que essas pessoas têm esses receios? Quem desenvolveu? Quem plantou essa sementinha? Então, eu acho que vem de uma história com um passado um pouco desfavorável da psiquiatria. Né? A psiquiatria, ela é uma área dentro da medicina que até alguns anos atrás era o patinho feio da medicina. Né? Que hoje já não é tanto, porque hoje muitos médicos querem fazer residência de psiquiatria e tal. Mas a gente tem uma história triste da psiquiatria, né? Prévia. Uma história em que a psiquiatria já foi usada, por exemplo, para dissidentes políticos. A psiquiatria já foi usada, né? Você pega, por exemplo, antigamente tinha lá o eletrochoque, né? A eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é um tratamento que hoje em dia, né, ele é feito de maneira muito humanizada e ele é para situações muito graves, assim, uma depressão psicótica. Um paciente, por exemplo, que às vezes tem um quadro lá de ideação e planejamento suicida, tentou. Se ele é levado num hospital que tem, por exemplo, uma eletroconvulsoterapia, isso tira a ideação suicida. Né? Então, assim, por quê? Porque hoje é feito de uma maneira correta, adequada, anestesiado, dentro de um centro cirúrgico, tem todo parâmetros ali, né, de controle. Agora, os remédios, eles começam a surgir na década de 50, né? Por acaso, assim, foi um achado. E aí eu acho que também esses remédios, no começo, como eles tinham também um uso mais relacionado a deixar a pessoa sedada, controlar a pessoa, né? Que era a época dos manicômios, que era uma coisa muito, né? Vamos dizer, lamentável na história, né? Na história, a gente tem a história de Barbacena, né? Que é horrorosa, né? Eu vi um documentário. Então. Ai, que horror. Era um depósito de gente, né? E a psiquiatria acabou, infelizmente, sendo vinculada a esses eventos passados. Eu até me lembrei disso, porque lá mais antigamente, né, eu ouvia meus pais dizendo, fulano tá internado lá em Barbacena, tá aqueles médicos de louco lá cuidando deles. Então, o psiquiatra era sinônimo de médico que cuida de gente louca, completamente pirada, que precisa ser internada e nunca mais pode ver a luz do dia, nunca mais pode conviver com ninguém, né? Então, essa era a ideia, mais ou menos, que se tinha de um psiquiatra, da psiquiatria, lá nos anos 60, 70, né? Exatamente. Eu ouvi muito isso. Né? E aí o que acontece é que a gente teve uma revolução tecnológica e medicamentosa, né? Que hoje, por exemplo, os medicamentos, eles dão pouquíssimos efeitos adversos. Se você passa em um médico que sabe fazer um diagnóstico correto, como qualquer doença, né? Passou no médico que sabe fazer, sei que é uma pneumonia, vou tratar uma pneumonia, a coisa vai bem. Sei que é um transtorno bipolar, eu sei que é uma depressão, vou tratar, vai bem. Os pacientes melhoram. E às vezes com um comprimido por dia, é uma coisa muito, né? Mas eu acho que o que está enraizado é o preconceito. É essa questão mesmo de vou ter que ir no psiquiatra, é isso que você falou, Angela. O médico do louco. Mas doido. Eu não vim porque eu não sou louco. Não. E aí eu até pergunto, eu coloco um ponto que às vezes eu questiono as pessoas, eu falo, tudo bem, mas tomar remédio pode dar isso de efeito que você leu sei lá onde, né? Em vez de perguntar para um profissional. E não tomar o remédio, o que dá? Pois é. Não dorme, não tem vontade de fazer nada, pensa em morrer o tempo todo. Não, pode ser que durma para sempre, né? Infelizmente. Uma das coisas que ronda aí entre os círculos masculinos mesmo, né? É sobre a libido, né? Muito se fala sobre isso, muito é mito, alguns são parte do tratamento que o paciente tem que entender que é uma fase. Eu queria que você falasse sobre isso. Foi uma das perguntas que a gente recebeu na caixinha, que é justamente o medo de começar um tratamento, por exemplo, medicamentoso para ansiedade, para depressão e se esbarrar com a questão da falta de libido.
Isso é fato. E isso acomete mulheres também, né? Acomete. A vantagem das mulheres é que as mulheres não têm ereção. Né? Então, Sim. o homem tem 2 problemas, porque ele pode ter o problema da libido, que é não ter vontade de ter relação, e não conseguir ter ereção. Né? A ereção a gente consegue resolver com esses medicamentos que a gente tem hoje, aí, Tadalafila, Sildenafil, né, e outros. Mas a libido, ele é um problema de fato recorrente. Não que todos os remédios vão mexer com a libido, claro que não. Mas, por exemplo, para o público masculino, claro que isso não é uma regra também, né? A gente está falando de uma estatística de 14% dos pacientes. Não é baixo, mas não é a maioria das pessoas, né? Tem medicamentos que o psiquiatra sabe que dão mais efeitos relacionados à parte sexual e tem remédios que dão menos efeito, né? Quando você escolhe uma medicação para alguém, depois de juntar uma boa história, é como jogar xadrez. Quando você mexe uma peça, você abre outras coisas de vulnerabilidade ou de possibilidade. Então, o ideal é escolher um remédio que abarque tudo aquilo que a pessoa traz como demanda e que a gente pode ajudar, sem ter que ficar fazendo uma polifarmácia, né? Vou pôr um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que isso aí também não é tratamento. Então, a gente pega casos no consultório, só que às vezes depende muito, porque assim, às vezes o paciente está tão ruim, um quadro depressivo, o cara está tão ruim que ele não tem libido. Ele não tem libido. E quando você dá o medicamento antidepressivo, a libido dele até melhora. Você fala, tá, mas ficou igual alguém que não tem depressão? Não, ficou um pouco abaixo. Mas comparado com um cara que está deprimido, ficou até melhor. Já não tinha um bloqueio mais, né? Exato, melhorou. Então tem todos os tipos de situação. Tem pacientes que tomam a medicação, por exemplo, uma ansiedade, e a libido dá uma reduzida, e às vezes a gente tem que associar uma outra medicação que tente empurrar um pouco mais para a libido ficar melhor. Isso a gente consegue fazer, né? Ou troca de classe. Tem remédios de outras classes que dão menos influência na libido. Tem pacientes que são muito sensíveis, aí você tem que tentar fazer algo ali quase numa alquimia de qual acertar, qual usar, por que vai ser aquele ou esse. Mas para os homens particularmente, a gente percebe que a libido é um fator limitante na continuidade do tratamento. Né? Os homens às vezes... Ele percebe que o remédio fez ele perder um pouco da libido e falar, não quero mais. Mas não. é tudo uma construção, gente, porque Sim. quando eu comecei a me medicar com relação à depressão, realmente é um estado que você não tem muita beirada ali pra sentir nada, não. Você fica meio... Até você conseguir equilibrar os chakras, como se diz, você tem um tempo ali que você não tem vontade de sair, você não tem vontade... Gente, não é uma fórmula, não é uma pílula de perlim-pim-pim que você toma... Nossa, vou pra uma festa, vou ver todos os meus amigos que eu não vi. Não! E é engraçado também que eu tive um problema sério com Rivotril. Que eu tive efeito reverso. Tive um rebote... Cogitado. Quase o que o pessoal tem com o... Como é que era o nome do medicamento que até foi proibido recentemente? Zolpidem. Eu tive problemas seríssimos com Rivotril e que eu tive que tirar, assim... Não tinha condição. E na época eu ainda morava com a minha mãe. Graças a Deus, porque aí minha mãe conseguiu falar por mim, tipo, não tá legal, não. Vamos tirar esse medicamento, porque não tem chance disso aqui dar certo. Quando eu tive a readequação para um outro medicamento, eu ainda tive que tomar um pouco do Rivotril, diminuindo a dose para depois entrar com uma dose menor do outro medicamento. E até você conseguir regular, você acha que o remédio não faz efeito, que ele está piorando a sua situação. Então, assim, acredito que boa parte das coisas sejam um mito, mas também, pelo menos no meu caso, foi uma negligência na hora de explicar os efeitos do remédio, o que poderia acontecer. Eu, por exemplo, teve uma das medicações que eu tomei que eu tive uma queda de cabelo. E o que foi a minha queda de cabelo? Fui descobrir depois que eu tenho alopecia. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sem metade da sobrancelha, atrás das orelhas, assim, no meu cabelo, não tinha nada. Então eu tive que cortar, zerar. E eu fiquei sem... Amiga, fiquei quase uma drag. Metade da sobrancelha, cara. E assim, foi uma coisa que pra mim mexeu muito comigo e que foi o desencadeamento justamente do estresse, da depressão. E aí, quando vem o remédio, também vem aquela questão do processo terapêutico. Onde você começa a fazer uma terapia. E aí vem uma catarse. Tudo que é bom sai, tudo que é ruim sai. E você precisa administrar todos aqueles sentimentos também, né? Então, assim, acredito que talvez a libido seja o menor dos problemas, assim. De verdade. Depois de um tempo que você se adapta, você sente vontade de viver de novo. Acho que é aí que pega. Porque aí a vontade de viver, gente, é vontade de sair e ter um relacionamento com alguém, ter uma relação, enfim. Acho que vai muito além da ereção. Acho que é aí que pega o ponto, né? É que hoje também uma coisa que acontece, eu acho que assim, hoje a gente também é muito mais flexível
para ter acesso à medicação do que era antigamente. Eu cheguei a conhecer psiquiatras bem mais antigos em que eles só tratavam coisas que eram muito graves. Coisas que eram menos graves, que hoje a gente trata no consultório, eles direcionavam para uma psicoterapia, uma psicanálise e tal, e é isso. Você não cabe remédio. Então eu acho que hoje a gente acaba sendo até um pouco mais flexível nesse sentido de às vezes usar a medicação, mesmo que temporariamente, para poder dar um suporte, ajudar ali no momento de transição que a pessoa está vivendo. Sim. E aí eu acho que fica mais fácil as pessoas notarem alguns efeitos adversos também, né? Porque imagina, se você está muito ruim, mas muito ruim, quadro depressivo gravíssimo, você nem vai lembrar de libido, entendeu? E aí você trata, de o cara cabelo. melhora, tal. De cabelo, de nada. Você só quer sair daquela visão do inferno ali que você está vivendo. Sim. Porque a depressão é isso, enxergar o mundo por uma lente acinzentada em que tudo é pessimista. E nada faz sentido. Nada faz sentido, vai dar errado. Tem uma nuvem preta em cima da cabeça de manhã, você já não tem força para nada, o céu já não é azul. Só quem teve sabe, né? E as pessoas vão se afastando. Exatamente. Porque ninguém consegue, gente. Ninguém dá conta não, hein? Por isso que tem profissional, porque a gente às vezes exige que todo mundo seja rede de apoio, que todo mundo esteja do nosso lado, mas todo mundo tem problema, gente. Acho que é essa que é a questão, assim. Eu desfiz algumas amizades na época, né, que eu passei por esse processo, porque eu entendi que não eram amigos de verdade, só que eles não tinham que carregar esse peso comigo. Eu precisava realmente entregar nas mãos de um profissional, porque se eu confiasse ali, aí eu vou tocar num assunto delicado para alguns, mas se eu confiasse, por exemplo, em um guru, né, um coach que chegasse para mim, desse o caminho das pedras, talvez eu confiasse. E o que ia ser feito de mim depois? Né? Seria uma presa fácil para qualquer tipo de alienação. Sim. Porque ali você não tem nada, gente. Não tem perspectiva. E aí alguém que te enxerga realmente é aquela pessoa que vai saber usar daquilo que tem para você fazer o que ela precisa. E é aí que mora o risco, justamente o que eu tinha trazido antes sobre essa questão dos adolescentes. Muitas vezes eles não têm personalidade formada. Sim. A questão sentimental carece, né? E eu falo isso porque durante o meu período, né, de transmissões que eu fazia lives de jogos e tal, foram quase 4 anos. Diversas vezes eu esbarrei por adolescentes que estavam perdidaços da vida, assim. Perdidaços, falavam coisas assim absurdas e eu olhava e falava assim, gente, mas eu não sei o que eu faço. Qual é o meu papel dentro desse círculo? Eu fechava minha live e ia embora, porque não tinha o que fazer, ué. Como que eu ia me envolver com uma pessoa, sei lá, de Roraima? Não sei. A minha responsabilidade social muitas vezes foi, em live, falar coisas que realmente empoderassem para que pessoas saíssem desse círculo de violência. Agora, se a gente fosse comparar caso a caso, não tem o que fazer. Tem que ter um profissional por trás. A gente não pode assumir certas responsabilidades que, assim, são danosas, sabe? Dependendo da coisa que eu falo para alguém que tem depressão, pode ser um fator de risco para ela se suicidar. Se eu jogo na cara dela que ela é uma pessoa infeliz, que ela é uma pessoa derrotada, mas né? Como que você vai jogar na cara da pessoa que ela é infeliz se a pessoa sabe que a pessoa está com depressão? Exatamente. É justamente por isso que o profissional é importante, porque vão aparecer pessoas de todos os lados. A pessoa está ali deprimida, você vai falar, não, mas você é muito infeliz. E sabe o que... Ué, não pode, gente. É justamente nisso. A internet, infelizmente, permite o holofote, onde você usa do seu meio de comunicação para falar o que você sente e as pessoas tratam aquilo como elas querem. E são esses tipos de comentário que a gente, infelizmente, vê nas redes sociais. Não é possível, eu não acredito. Essa semana que passou agora, a amiga minha, Carla Viviane, que é protetora, inclusive teve aqui no MandoCast, estava falando sobre... não posso falar que é denúncia, né? Mas tem um recurso dentro dos aplicativos da Meta e de outros também que... Quando você tem uma publicação assim que soa como suicida ou que tem alguma conotação de depressão, você indica para a plataforma que ela mande uma mensagem para a pessoa, sugerindo, por exemplo, o número do CVV, organizações não governamentais que promovem a saúde mental, enfim. E ela vinha recebendo há muito tempo notificações da Meta de tipo assim, Carla, tá tudo bem? E que ela tá perfeitamente bem. E alguém ali, algum troll, provavelmente pegava e chegava no perfil dela, qualquer publicação, e falava que via alguma coisa de errado, que era algum discurso, por exemplo, de automutilação, de depressão, de suicídio, e ela ficou tendo que lidar com a rede social, tipo, cara, eu tô bem, tá tudo certo, e não sabe quem foi que fez. Então você nunca sabe o que esperar das pessoas. A partir do momento que você publica, a opinião pública tá ali, ela vai falar o que ela quiser de você, e ela não tá se portando. Porque a maior parte das coisas não são penalizadas.
Né? Você vê o estardalhaço que foi feito em torno do Felca, que o Felca recebeu uma ameaça de morte pelo e-mail dele. A polícia fez uma senhora operação para ir atrás de um IP de uma pessoa que a gente não sabe a idade, não sabe de onde é, para achar quem foi que fez aquela ameaça. A gente não tem polícia para fazer isso. Não tem. Infelizmente, né? Então, assim, não é nada afastado, não, que tem pessoas que jogam a gente para baixo, porque, né, infelizmente, nessas situações, a gente se esbarra com pessoas assim. Uma outra coisa que você tocou aqui, que me lembrou, veio à mente, é a respeito da medicação, que tem um movimento que acredita que tudo pode ser resolvido sem remédio. Como lidar com isso? Como lidar com tudo pode ser resolvido sem remédio? Já encontrei pessoas assim. Eles chamam de antipsiquiatria. A pressão social, né? É porque, na verdade, eu acho que qualquer tipo de extremismo, ele é danoso, né? Falar que tudo resolve com remédio é danoso. A gente sabe que... vai ver na história, por exemplo, do DSM, que é o Manual Diagnóstico. Todo ano que passa, aumenta a quantidade de coisa que os caras falam que é transtorno psiquiátrico, né? Agora, a indústria farmacêutica está por trás disso? Não sei. Se tem um conflito de interesse. Se eles querem medicar todo mundo, né? Todo mundo é TDAH, todo mundo tem que usar estimulante, todo mundo não sei o quê. É um extremo. O outro extremo é falar que, ninguém precisa de remédio, porque remédio dá para tratar... Só faz mal. Só faz mal, dá para tratar sem remédio. Se você é um profissional bem intencionado, você vai querer usar o melhor possível para aquela pessoa, né? Então, se eu consigo usar uma medicação numa dose pequena ou uma combinação pequena de medicamentos ou dose, e a pessoa tem um ganho espetacular, tem pacientes que chegam para mim e falam assim, eu achei que não era possível sair disso. Ou às vezes viveu uma vida inteira de ansiedade, por exemplo, fala assim, eu não sabia que a minha vida podia ser diferente do que sempre foi. Porque você sempre foi ansioso, sempre foi aquela coisa de estar passando o futuro na frente o tempo todo e angustiado. E quadros depressivos é a mesma coisa. A pessoa chega e fala, não tem saída, eu sei que não vai dar certo. Às vezes até brinca o paciente e fala assim, já que não tem saída mesmo, já que não vai dar certo, você não tem nada a perder. Então toma o meu remédio. Toma o meu remédio. Vence pelo cansaço, né? Eu falo, olha, um mês só. Não se mata em um mês. Toma o meu remédio. Porque quando ele volta bem. Ele volta a ponto de não estar pensando mais que a morte é uma possibilidade, né? E depois a gente vai fazendo ajustes para que esse tratamento seja 100%, que ele tenha um ganho de 100%. Que é o primeiro é ganhar confiança, né? Ganhar confiança. E nesse sentido você tem que estar junto, você tem que estar ali percebendo. Quando eu comparo, por exemplo, a época que eu trabalhei em pronto-socorro como médico de emergência, né, antes de fazer psiquiatria, às vezes você atendia 80 pessoas em 12 horas. Meu Deus. Era na época da dengue, da epidemia de dengue. E eu vejo hoje, se eu estou no consultório e atendo 10 pessoas, eu saio mais cansado por atender 10 do que quando eu atendi 80 como clínico. Porque a demanda psicológica de você estar ali sentindo o que o outro sente, porque tem um papel do psiquiatra em particular e do terapeuta também, que é uma coisa ali de você perceber, meio que misturar com o que o outro está sentindo. Então, às vezes você chega em casa, tem dia, parece que você é uma esponja cheia de fuligem, sabe? Você está carregado, aquela coisa exaurido. Assim. Exaurido, porque demanda muito, psiquicamente falando. Você tem que perceber cada ponto, cada detalhe do comportamento. Na psiquiatria a gente não tem exames complementares, né? Que nem outras áreas. Dá para falar assim, faz um eletro e vamos ver. Não. É a pessoa na sua frente, a história que ela conta, é a o comportamento. Conversa, né? Exatamente. É o escutar. Você vê do comportamento dela. Perfeito. Né? E você chega num diagnóstico adequado, mas demanda bastante isso, né? O Léo Fernandes está acrescentando aqui no nosso chat. Léo, sempre com a gente. Obrigado, viu, da confiança de você desabafar sobre a sua situação atual. Ele fala o seguinte: recentemente eu tive a recomendação de um remédio que inclusive a psiquiatra disse não influenciar na libido, que não daria aquela queda inicial de humor nas primeiras semanas. Ele fala que é o Voextor. Mas antes de tomar, fui atrás de uma segunda opinião. A segunda psiquiatra disse que não era aconselhado para o meu caso, então acabei não tomando. Porém, meu medo é começar a tomar e, além daquela montanha-russa inicial, acabar influenciando também o meu desempenho no dia a dia. Trabalho, estudos, de forma negativa. O que você tem a dizer para ele? A vortioxetina, que é o remédio que ele está falando,
uma das grandes propagandas da vortioxetina, de fato, que ela não mexe na libido, né? A indústria fala isso, outros profissionais falam isso, e de fato não é uma medicação que a rigor mexe na libido, tá? Qual que é o problema? O problema é que dependendo da intensidade do quadro clínico dele, o tempo que ele vai ter que esperar, às vezes é mais interessante usar uma outra medicação. Para atenuar as coisas. Para atenuar o grau de sofrimento que ele está tendo, né? Não que o Voextor ou a vortioxetina, né, ou as outras marcas que são referência, não que não funcione, mas eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu sou um médico que usa pouco essa substância, apesar de ser a última que foi lançada, ela é o último antidepressivo que foi lançado, tinha toda uma expectativa muito grande, né? A gente chama de antidepressivo multimodal, porque ele age num monte de lugar do cérebro, mas ele tem também as suas desvantagens, né? Por exemplo, ele é um remédio que dá muito enjoo. Nossa. E você tem que chegar numa dose terapêutica de 20 miligramas por dia. Não adianta usar 5 ou 10, você tem que chegar em 20, né? Subindo gradualmente. Mas dá muito enjoo, muito enjoo. Eu já tomei esse remédio. Às vezes eu testo alguns remédios que eu passo, eu tomo de vez em quando, sabe? É brincadeira. Mas eu tomo mesmo. Então, e aí o que acontece? Nesse caso, não vai mexer na libido? Não, mas eu imagino que essa segunda colega que atendeu ele não ficou confiante de que aquela medicação conseguiria dar jeito, às vezes, da intensidade do quadro que ele estava tendo. Eu imagino que seja isso. Às vezes é melhor usar uma outra medicação que seja um pouco mais efetiva ou garantida, dependendo da gravidade, porque você imagina, a gente está falando sobre suicídio. Eu pego um paciente que traz para mim que tem pensamentos relacionados à morte. Eu vou correr o risco de dar uma medicação que pode ser que daqui um mês, que os remédios são mais devagar, não funcionou, não dá para perder tempo. Você tem que acertar de primeira. Então, primeiro eu faço o cara melhorar. Depois eu troco para uma outra que mexe menos na libido, que não sei o quê. Pronto, vai ficar bem. Que aí já vai estar num patamar de melhora bem significativa, né? Vai estar mais próximo da normalidade. Exatamente. Primeiro que é prioridade, entendeu? Prioridade é o cara não tá deprimido, não tá pensando em morte. Doutor, e quando a pessoa pensa dessa forma? Eu conheço muita gente que já me disse, eu nunca tomei nenhum tipo de medicação para antidepressiva, né? Não sei como é. Mas, assim, eu conheço muita gente que fala assim, eu não vou no psiquiatra, eu não vou, então eu sei que eu estou precisando, mas eu não vou, porque depois eu vou tomar aquele remédio pro resto da vida. Eu vou ficar dependente. É como se fosse uma droga mesmo, sabe? Não, você começou a tomar o Rivotril, seja lá ou coisa parecida, você vai tomar, você vai querer tomar o resto da vida, porque ele vai dar o efeito que você precisa, você não vai conseguir mais ficar sem ele. É o que sempre me diz. Isso é verdade? É um mito? Né? Grande parte é mito. O que as pessoas não contam nessa história é que quase ninguém segue o tratamento direito. Aí as pessoas pioram, aí as pessoas têm que voltar para o remédio. Vamos dar o exemplo da depressão, que é o que a gente está falando aqui, vinculado à questão do suicídio. Quando eu tenho um primeiro episódio depressivo, nunca tive depressão, desenvolvi um quadro depressivo, trato com uma medicação adequada, tenho uma melhora de 100%. Eu vou usar esse remédio ininterruptamente durante 9 meses a 1 ano. Nesse 9 meses a 1 ano, os profissionais geralmente vão orientar você a fazer outras coisas, porque não é só o remédio, né? O que está influenciando na minha depressão? Às vezes tem a ver com o seu casamento, às vezes tem a ver com o seu trabalho, às vezes tem a ver com o fato de você não dormir, às vezes tem a ver com um monte de outras coisas que não são só da biologia, mas do ambiente que você convive, né? Então você vai ter que fazer outras coisas enquanto o remédio permite que você esteja bem. Lá na frente, depois de 1 ano, você está fazendo terapia, se couber, né? Porque às vezes também não é o caso, mas está fazendo terapia, está fazendo esporte, dorme bem, tem um círculo social melhor, às vezes mudou de um trabalho, por exemplo, que não é uma coisa assim insuportável. Existe a possibilidade de depois tirar essa medicação e você ficar bem? Sim, existe. Eu tenho pacientes que seguiram isso. O problema é que as pessoas não seguem o tratamento. A pessoa começa um tratamento, melhorei. Faz 1 mês que eu estou tomando, melhorei. O que eu vou fazer agora? Vou parar, porque eu melhorei. Aí você volta pior do que você estava antes, né? Então, assim... Com possibilidade do remédio já não fazer o efeito desejado. Às vezes, não. Às vezes você tem que usar a dose maior, trocar a substância. Não é uma regra, claro, mas pode acontecer. Né? E, assim... essa questão de
ter que usar o remédio para sempre, é uma coisa que o psiquiatra não pode garantir nada, não dá para garantir. Eu não sei como é que o seu organismo vai evoluir, eu não sei que tipos de estressores você vai ter daqui 6 meses, daqui 1 ano. Às vezes acontece uma tragédia, você vai ter que usar o remédio, né? Então, eu acho que cai muito para aquilo que a gente estava falando antes, que tem muito a ver com a questão do preconceito, muito mais do que o fato de ter que usar o remédio. Por quê? Se você tem pressão alta, as pessoas questionam por que usa o remédio para pressão alta? Não. Elas só usam. Por quê? Por que elas usam? E por que na psiquiatria elas não podem usar? Entende? Vamos supor que você é uma pessoa, às vezes, sei lá, você é uma pessoa obesa e está hipertenso e não sei o quê. Você começa a usar um remédio da pressão, do colesterol, do diabetes, pré-diabetes. Aí você começa a fazer exercício, começa a alimentar bem, perde peso, melhora aquela hipertensão, melhora aquele pré-diabetes. Você vai poder tirar o remédio. A psiquiatria é a mesma coisa. Então, claro que tem casos que são mais difíceis. Quando a gente fala de quadros como esquizofrenia, transtorno bipolar, são casos que provavelmente você vai ter que usar o remédio para o resto da vida, né? Quadros depressivos, ansiosos, isso vai variar muito. Porque se eu tenho uma personalidade que já é mais ansiosa, desde sempre fui ansioso, a chance de eu ter que usar o remédio por mais tempo é maior, né? Se eu já tive muitos episódios depressivos, a chance de eu ter que usar o remédio por mais tempo também é maior. Então depende de muitos fatores, né? Não é uma coisa uma regra muito clara. Mas falar que a pessoa não irá melhorar se ela começar a tomar o remédio, ou que ela nunca vai poder parar, as pessoas estão dispostas a se responsabilizar pelas mudanças que a vida delas precisa? Eu não sei se estão. Se elas tivessem, é bem provável que em algum momento elas pudessem ficar sem a medicação. É um negócio muito complicado. Tudo que mexe com o interior do ser humano, né? A mente do ser humano é um pouco difícil, né? Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Pode trazer. Posso fazer? Daqui a pouquinho tem as 2 últimas da caixinha aqui pra gente fechar o episódio. Eu leio muito sobre isso, eu absolutamente leiga, mas leio, né? Eu tive alguns casos na minha família de suicídio, e então quando isso acontece eu falo, meu Deus, por que aquela pessoa? Então, normalmente, os casos que eu conheci de suicídio, ninguém aparentou que ia se matar. Sim. Não avisou, né? Não, ninguém, assim, para a pessoa chegar e falar assim, mas olha esse vídeo dele aqui, né? A mãe, né, no caso, olha aqui, Ângela, olha esse vídeo do meu filho aqui, ó, entendeu? Isso aqui é uma pessoa que vai se matar? Não é. Por que ele fez? Sabe, aquele inconformismo. Às vezes, e realmente, você olha no vídeo, na foto, a pessoa está sorridente. Sim. Naquele vídeo, estava tomando uma cervejinha, cantando um pagode, entendeu? Aí eu penso assim, meu Deus, por quê? Né? Não sinalizou, digamos assim, de uma forma que alguém percebesse. Ninguém percebeu. O que é isso? Por que isso acontece? Antes de eu te responder, tem um comercial muito bom, eu não vou lembrar o nome, tá? Que fala exatamente isso que você está me contando. Mostra 2 amigos, já são homens mais velhos, eu acho, deve estar... Velhos não, né? Estão lá na casa dos seus 50 anos. E mostra eles em vários momentos, assim. Um parecendo estar muito abatido e o outro muito animado, alegre, tentando chamar. Mostra eles, por exemplo, na torcida de um jogo de futebol, num bar, em vários momentos. E depois fala que um deles se matou. E todo mundo acha que é o cara que está mais quieto. E quem, na verdade, se matou é o outro. Ficou deprimido da primeira vez, né? Que é o que estava alegre, estava puxando o outro para conversar, foi a pessoa que se suicidou. Que é muito parecido isso com isso que você está perguntando. Porque são recortes, né? A gente, às vezes, quer enxergar uma coisa, mas 24 horas são muito para uma mente depressiva, né? Cada minuto conta ali, principalmente o momento de decisão é um período muito curto, né? Alguns se despedem, outros não, e... Isso vai mudar um pouco de acordo com o perfil. Né? Pacientes, por exemplo, mais idosos, geralmente são pacientes que planejam geralmente mais. Quando a gente pensa na população que se suicida, as populações mais vulneráveis no Brasil são adolescentes e idosos. Né? São os que mais se suicidam. Os adolescentes, geralmente de uma maneira muito impulsiva, para aquilo que a gente conversou antes. Às vezes a pessoa nem quer necessariamente morrer, mas às vezes ela erra a mão e morre. A gente via muito isso lá no pronto-socorro da Unicamp, né?
Idosos geralmente são mais assertivos, eles usam métodos que são mais eficientes e eles se planejam geralmente. Então, é porque eu quero morrer mesmo. Começo a dividir bens, começo a fazer coisas, sabe? Já vou passar as terras para os meus filhos, não sei o quê. As coisas práticas, né? As coisas práticas. Já tem que ficar ali de orelha em pé, opa, por que está indo para esse lado? Por ser uma situação complexa e multifatorial, de fato, pode acontecer com o que você está falando. Né? É porque esse você é totalmente menino, ele tinha inesperado, 29 anos. Sim. Então, tinha um filho de meses, né? Estava planejando casar. E numa hora para outra, bom, se matou. Então, isso me marcou muito devido ao inconformismo da mãe. Sim. Ela não conseguia, eu nem sei como ela está hoje, faz tempo que eu não vejo, mas isso faz uns 4 anos que aconteceu, mas ela não se conforma, simplesmente, ela vive, a vida dela agora pelo menos naquela época, era se perguntar, por quê? Que a pessoa enxerga que também pode ter sido um erro dela, né? Tipo, e ele não tinha a menor noção. A respeito, né? Ele não tinha a menor noção do sofrimento que ele ia causar. Não. Na mãe, no pai, na irmã, nos irmãos, né? No filho. Meu Deus, sei lá, é um pensamento que eu me pego geralmente pensando, quem vai se matar não pensa. É que às vezes, no outro. Às vezes a pessoa não consegue pensar. Quando você está com o humor deprimido a ponto de nada vale a pena, e essa é a única saída que eu tenho, porque eu não vejo mais saída, às vezes você não consegue pensar no outro. Nossa, gente. Não é por uma falta de empatia. Você está tão ruim, que a única coisa que você pode fazer é simplesmente colocar fim àquilo, né? É muito triste, né? É muito triste, gente do céu. Ai, eu penso... É muito... E aí, às vezes, algumas famílias vão arrumar culpados, né? Ou se culpar ou arrumar culpados. É o que ela fez. Ela jogou a culpa toda para cima dela. Por que eu não vi? Eu não percebi, ele não deu o sinal ou eu não vi o sinal? Porque eu poderia ter impedido, eu poderia ter ficado com ele naquele dia. Então, mas isso... Então, nossa, a família se pega, assim, numa culpa... É o que a gente falou hoje, né? Mas isso não tem como. É uma fantasia de controle, Ângela. Como se ela pudesse ter acesso, como se ela tivesse controle a isso. Não teve. Se fosse para ter, podia ter tido, mas não estava ao alcance dela. Né? Às vezes, esse rapaz até deu alguns indicativos, né? Porque a gente sabe que muitos dos pacientes que vão cometer suicídio acabam passando em uma consulta médica no último mês antes disso acontecer. Né? Às vezes, o próprio profissional de saúde não percebeu na hora, não se ligou que tinha alguma coisa a mais que precisava ser abordado. Né? E o suicídio acaba acontecendo. Né? Nossa, mas essa informação é muito relevante. Eu não sabia disso. Sim. Não sabia. Muitas pessoas que vão se suicidar acabam passando em um atendimento médico, não necessariamente psiquiátrico, no mês antes disso acontecer. Às vezes como uma medida mesmo de tentar ver se alguém percebe, se alguém consegue ajudar. Você pode estender a mão, né? Você pode estender a mão, você pode trazer uma possibilidade ali que possa funcionar como por exemplo, algum tipo de link ali para coisas da vida. Por exemplo, no caso desse rapaz, às vezes trazer a questão do filho, né? Os filhos geralmente são motivos que fazem as pessoas não se matarem. A religião em alguns casos, né? E aí tem uma estatística bem interessante, que é de um livro de um professor da Unicamp, que é o Dr. Neuri Botega. Ele tem um livro que chama Crise Suicida. E ele mostra nesse livro que de cada 17 pessoas que pensam em morte, 5 começam a planejar algo, 3 tentam alguma coisa e apenas uma chega no pronto-socorro. Então você imagina, de uma pessoa que chega no pronto-socorro, quantas pessoas passaram batido e que precisaria que a população, né, as pessoas que convivem, pudessem, às vezes, conseguir ter um tipo de percepção de não deixar escapar algo que pode ser muito relevante para que isso não aconteça. Nossa, fortíssimo, fortíssimo. O senhor enxerga alguma medida emergencial para alguma pessoa que possa estar numa situação próxima, né, de consumar o ato, alguma coisa que ela possa procurar? Porque muitas vezes a pessoa não vai ter força para ir num pronto-socorro, né? Digo força emocional mesmo, de sair de casa.
O CVV é uma alternativa? Tem alguma outra que o senhor considera assim, eficaz também? Um tipo de mensagem que pode mandar para alguém? O que pode ser feito, assim, uma pequena luz que possa mudar o destino, o futuro dessa pessoa? CVV com certeza, né? 188, que é um número que vai conseguir ouvir essas pessoas, vai conseguir trazer algum alento, vai impedir que essa pessoa em algum outro momento se suicide? Não necessariamente. Mas a grande questão do suicídio é a ambivalência. Quando alguém se suicida, a pessoa, antes da pessoa se suicidar, geralmente essa pessoa ela está muito inquieta. Ela está muito angustiada, você olha para ela e você vê que ela está ali com aquela coisa de não saber para onde vai, parece que... E quando essa pessoa se acalma, é o momento de perigo. Porque quando ela se acalma, significa eu já decidi. Então, quando você vê alguém que está numa situação como essa, né, inquieta, com essa coisa de não saber muito bem o que fazer, né? Para que essas pessoas possam se abrir para pessoas que elas têm confiança e que essas pessoas que estão ouvindo essa demanda possam procurar ajuda. Possam ouvir de forma empática, né? Não possam acolher. Uma coisa que acontece, por exemplo, que é um erro gigante. Alguém que faz uma tentativa de suicídio, vamos pensar num transtorno de personalidade borderline. Múltiplas tentativas de suicídio, né? Às vezes por manipulação, às vezes... Mas a pessoa faz uma tentativa. Aí chega algum parente e fala assim, não, fica tranquilo. Já tentou 10 vezes, essa pessoa não vai morrer. Pode ser isso. Entende? Então, isso aí é uma coisa que é contraproducente na questão do cuidado. Porque tá bom, se a pessoa fez aquilo porque tinha algum grau ali de manipulação... Mas olha a via que ela está precisando para conseguir ter algum tipo de retorno, que não é uma via nada saudável. Então, procurar ajuda para as pessoas que trazem o sofrimento, de que a vida não está valendo a pena, eu acho que é um caminho aberto que as pessoas têm que ser empáticas, têm que perceber que, às vezes, a sua abertura para que essas pessoas possam ser ouvidas é o momento decisório nessa ambivalência de eu vou e eu não vou, para que essa pessoa naquele momento não se mate. Perfeito, perfeito. Então, uma alternativa, gente, sempre. Centro de Valorização da Vida, número 188, tá? É importante porque, provavelmente, do outro lado da linha, você vai encontrar alguém que te dê pelo menos um norte do que fazer a partir daí. Vai te escutar, né? Exatamente. Eles estão ali para isso. Vamos amarrar o nosso episódio, então, que a gente está chegando no finalzinho, trazendo as duas últimas perguntas. Essa primeira é de um pai preocupado, né? Que fala... que pergunta se tem alguma forma de os pais protegerem os filhos totalmente sem invadir a privacidade deles na internet. Ele fala que o filho não deixa ele seguir no Instagram. Quantos anos o filho tem? 14. Olha, voltamos naquela questão anterior, né? O filho não tem que deixar nada. Você tem que permitir ter liberdade, é claro que você tem que ter, né? Mas até um certo limite, ele ainda é o responsável, o pai é responsável. E o filho, assim, eu vou parecer que eu sou um cara muito duro, né, gente? Mas assim, o filho que aprenda a lidar com a frustração de que ele depende do pai, de que ele ainda está sob o olhar do pai. Ó, permito que você veja, não sei o quê, mas eu vou ver o que é, ué. Eu quero ver junto. Eu quero ver junto. Se tem alguma coisa que eu não posso ver aí, então você não vai ver, ué. Porque enquanto ele é dependente do pai, no sentido do pai nortear o cuidado e tudo mais, o pai tem que se colocar. Maravilhoso. Tem uma outra pergunta aqui que eu tenho certeza que é uma provocação, tá? Mas não, tenho certeza que não falou por mal. O Setembro Amarelo não corre o risco de ser só mais uma campanha de mês e cair no esquecimento depois? O que cada um de nós pode fazer para não deixar isso acontecer? A primeira pergunta acho que as pessoas estão de fato interessadas? Se elas estiverem interessadas de fato em ajudar os outros, tem muito a se fazer, né? Ler sobre o assunto, procurar, conversar com profissionais, pessoas que têm acesso, por exemplo, a meios educacionais, escolas, promover palestras, discussões com os jovens, universidades inclusive, né? Para falar, tirar dúvidas sobre coisas que... E às vezes... tentar ver com profissionais a possibilidade de se colocar disponíveis para ouvir também essas pessoas que estão ambivalentes em relação a se vale a pena a vida ou não, né? Se é só uma campanha, olha, não sei dizer se é só uma campanha, mas eu não enxergo dessa maneira. Antes a gente não tinha nada, as pessoas só se matavam e ninguém falava nada, não podia falar, né? É claro que a gente sabe também que a ideia não é que vire algo sensacionalista.
Porque isso Perfeito. tem um efeito contrário, né? Isso induz suicídio. Então, se você tem um personagem lá que morreu e você faz um gatilho, uma coisa de glamour, a mídia coloca isso de uma maneira muito grandiosa, você incentiva o suicídio, né? Mas o suicídio tem que ser falado, é uma realidade que a gente vive Tanto hoje. que o suicídio não é notícia, viu, gente? Acontece aqui em Pouso Alegre, cidades do entorno. O pessoal lota o WhatsApp, fulano fez isso aqui. Não, gente, Sim. sinto muito. Para vocês terem ideia, por dia no Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina, se matam 38 pessoas de suicídio, 14 mil por ano. E a estatística, ela vem aumentando diferentemente de outros países, inclusive países em desenvolvimento. O Brasil está na contramão do que a gente vê em outros lugares, né? De 2010 a 2019, a gente teve um aumento de 43% na taxa de suicídio, sendo que entre adolescentes essa taxa foi de 81%. Meu Deus. E jovens abaixo de 14 anos, 113%. É claro que é estatística, né? Então depende de quanto acontecia antes e quanto acontece agora. Mas para você ver como que esse assunto é um assunto relevante, é um assunto que não dá pra gente simplesmente ignorar. Não falar, exatamente. E também a gente precisa mapear, né? Que eu acredito que em setembro o consultório bombe um pouquinho mais, né? Justamente por conta da conscientização a respeito, né? O consultório sempre bomba, mas né? Hoje em dia estaremos lá, né? Mas eu acho que está para além do consultório, como eu falei antes. A gente não tem equipe psiquiátrica suficiente para conseguir abarcar todo mundo que pode estar pensando num suicídio ou na morte. Então a gente precisa ter um papel de disseminação no sentido de formar profissionais que vão conseguir estar capacitados para poder dar esse tipo de acolhimento. E também difundir essas ideias através das mídias, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, justamente Exatamente. Levar essa palavra amiga de conforto e que também, vamos levantar, vamos tentar fazer alguma coisinha por você hoje, Exato. porque a gente não pode deixar a peteca cair, né? Até pode deixar, mas pelo menos põe a peteca depois, né? Enfim, a gente tá chegando no final desse episódio, doutor. Eu queria muito te agradecer por você ter aceito o nosso convite. E eu queria que o senhor deixasse uma pegada pra nós na nossa playlist. Nós temos uma playlist musical, que como a gente não pode tocar música aqui no YouTube, que a gente tem problema com direitos autorais, a gente montou uma playlist onde cada semana um convidado diferente sugere algo pra nossa história, pra nossa colcha de retalhos. Queria que você me falasse uma música e me contasse uma historinha do porquê essa música, por que você gosta dela. Pô, não precisa também ter historinha, não. Uma música que você goste, né? Se não tiver historinha também, uma música de sua preferência. Fala, poxa, eu tenho boas lembranças com essa música. Mas eu gosto de historinhas. O Iratã gosta de uma historinha antes. Nossa, ser filho de ex-radialista te traz um problema. Por quê? Porque faz você tem muita música na cabeça. É como eu, tá vendo? Tipo, em todo lugar. Vamos lá. Eu tinha pensado no Led Zeppelin quando você falou, mas eu não sei porque a história eu não ia... É uma música muito intensa. Mas tem especial pra você. Tem muitas músicas especiais, mas tem uma música do Led Zeppelin que chama Since I've Been Loving You. Que ela é muito intensa, muito intensa. É claro que ela não está falando sobre suicídio, nem está falando sobre... Mas eu acho que ela traz um ápice que vai ter a ver com essa conversa. Não estou pensando na letra, né, gente? Estou pensando na sonoridade, sentir a música. Ela vai vir com um ápice que ela vai fazer com que você sinta essa coisa da ambivalência, da intensidade, daquele clímax de ir para um lado ou para o outro. Mas no caso é a história de alguém que está apaixonado, né? Uma coisa meio leonina também, né? Tá solteiro, doutor? Não. Aí, ó. Então... O pessoal já vai ficar um pouco chateado. Vai mesmo. Mas você tá solteira. Eu? Tô solteira. Tem gente que vai estar feliz por isso. Olha lá, não falo. Ai, tava demorando, né, Gilson? Colocou? Não, essa é a música essa que é a eles trilha usam. Da Ângela. Quando eu falo que tô solteiro, querem arrumar um crush pra mim. Mas eu acho que se vocês colocarem a música que eu pedi, vai combinar com isso. Vai chover na sua hora, amiga. Então a sua música, Angelita, dessa semana. A minha música dessa semana, eu não pensei muito bem. Vamos lá. Eu vou de... meu Deus, Billy Ocean. Suddenly. É muito bom, um sucesso dos anos 80. E eu já toquei muito nas rádios onde eu trabalhei.
Billy Ocean, Suddenly. Eu quando eu escuto falar do Billy Ocean, eu lembro muito da Tônia, de Todo Mundo Odeia o Chris, que ela era fã do Billy Ocean. É mesmo, a irmãzinha do Chris, né? É verdade. A Tônia era. E eu vou deixar uma música, vou dar uma valorizada, tá? Vou colocar em português dessa vez, vou colocar uma música da Ana Vitória, gente. É um lançamento recente dela, de um novo trabalho, chama Minto Pra Quem Perguntar. Diz muito sobre isso que a gente tá conversando aqui, sobre sentimentos, né? Que ela geralmente tem um horário ali predefinido, que faz tudo do mesmo jeito todos os dias, e que de certa forma ela não quer mandar mensagem pra ninguém pra não incomodar. E ela fala muito que eu posso dizer que sim, eu posso até me disfarçar, mas não dá pra ser assim, porque nem eu acredito em mim. Ou seja, a gente às vezes até dá uma mentirinha assim, né? Tá bem, tô... Uma hora ou outra alguém acaba descobrindo que a gente não tá tão bem assim e acaba acessando a gente e resolvendo o problema. Enfim, minto pra quem perguntar. Vou colocar essa música da Ana Vitória, tem várias camadas, ouçam, tá? Pra você que tá acompanhando o nosso episódio, Manda o Cast Vibes tá disponível no YouTube Music, Spotify e Deezer, é só pesquisar por playlist, tá? Se você estiver nos acompanhando pelo Spotify, é só rolar o episódio, tem a descrição, vai rolando até lá embaixo que você acha a playlist Manda o Cast Vibes pra poder salvar nos seus favoritos, que tem de tudo, tem rock, tem pop, tem jazz, tem melody, tem instrumental, tem de tudo, gente. Enfim, aproveitem, tá? É a nossa contribuição musical para sua vida não tão sonora às vezes, tá? Agora a gente vai partir para um momento aqui, doutor, que eu vou pedir para o senhor um pensamento rápido, tá? A primeira resposta que vem na sua cabeça, hein? É o meu checklist, entendeu? Que é o nosso bate-bola jogo rápido. Vou lançar uma frase aqui e o senhor vai me trazer a primeira coisa, beleza? Podemos? Vamos lá, né? Vamos lá. Ai. Quero ver como estão seus reflexos. Um sonho. Ter propósito. Por quê? Porque eu acho que, copiando Jung, ninguém consegue viver uma vida se não tiver um propósito. Perfeito. Hoje o senhor vê que não tem um propósito? Eu tenho. Um medo. Tem que ser rápido, né? Não, se precisar de um tempo pra pensar, tudo bem, mas eu quero a primeira resposta. Um medo? Solidão. Um hábito saudável. Leitura. Um livro que te marcou. Nossa, eu te peguei de jeito porque ele foi muito, muito, muito previsível. Que ele falou que o hobby dele é livro e em seguida eu já perguntei do livro que marcou. Vou falar de um livro que não tem muito a ver com o nosso contexto, mas eu li quando eu era muito jovem, que é O Perfume, do Patrick Suskind. Tem até livro, tá? Tem até filme. Até, mas... eu estou com esse filme pra assistir. O livro é muito legal, mas é antigo. Por que esse livro te marcou? Esse livro, eu lembro que eu li ele pouco antes da época que eu comecei a prestar vestibular. Há bastante tempo atrás. E eu ouvi umas playlists de jazz junto que eram muito boas também. Marcou justamente por essa trilha sonora. Sim. Uma música que sempre volta, ela vai e volta em diferentes pontos da sua vida. Nossa, eu gosto de tanta coisa, gente. É tão difícil. Tem que ser uma música ou pode ser um disco? Pode ser um disco. Tem um disco da Rita Lee, que é um acústico, que foi gravado no Ibirapuera, que é maravilhoso. E às vezes quando eu ponho ele, eu lembro de quando eu tinha 6 anos de idade. E minha mãe levava os discos, alguns pra casa, e depois devolvia e tal. Eu lembro muito desse... A Rita Lee é maravilhosa. Faz muita falta. Um conselho que você daria pros jovens? Pros jovens, façam a vida valer a pena. A gente não sabe se vai ter outra. O maior mito sobre saúde mental é... Maior mito? De você achar que você é louco se você procurar ajuda. E algo que você gostaria de ver no futuro da psiquiatria? Eu gostaria de ver que o acesso... Eu gostaria de ver a psiquiatria sendo acessível, tanto ela quanto a psicoterapia, de bons profissionais. Perfeito. Para finalizar, Rogério Santiago. O Rogério Santiago...
Rogério Santiago pro Rogério Santiago, gente. Vamos definir primeiro o profissional. Em uma palavra, o que o profissional Rogério Santiago simboliza? Persistência. Eu sou inquieto. Rogério por Rogério. Você por você. Sem amarras, sem jaleco, sem nada. Uma palavra. Intensidade. Muito bom. Leonino. Aqui, ó, pimenta. Mas isso aí o crédito é meu. Esse diagnóstico eu que fiz. Mas a gente aprende a dosar. A controlar a chama, né? Exato. Essa intensidade. Exato. Gente, esse episódio está chegando ao fim. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi muito bom ter o senhor também, Dr. Rogério. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Deixa, por favor, as suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar. RogérioSantiago.psi, PSI. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Perfeito, é sobre isso, gente. Ó, a gente volta na semana que vem, 8 horas da noite, com mais assuntos legais aqui no MandoCast. Foi um prazer estar na sua companhia. Prazer estar na sua companhia também, Ângela Cristina. Beijo, viu, Iratã? Gatinha Miss Bumbum. Obrigada. Miss Bumbum. Eu fico pensando o seguinte, como a gente tá gravando esses programas, onde será que a gente tá nesse momento, amiga? Onde será que a gente tá? Eu não sei. Você tá onde? Amiga, o meu propósito é já estar queimando bumbum em algum lugar. Então, você sabe onde eu estou essa hora? É no meu sofá, quem sabe assistindo o Perfume. Que o Dr. Rogério leu o livro, porque ele tá lá na minha lista. Eu quero assistir o filme. Onde será que Gilson estará, hein? Gilson, não sei. Passeando com o cachorrinho. Eu vi o vídeo dele. Onde quer que a gente esteja, nós vamos estar interagindo aqui sempre, Exatamente. Viu, gente? A gente fica no chat, no modo estreia, conversando com vocês. Enfim, não se esqueça de seguir o Terra do Mandu nas redes sociais, de acompanhar a gente além do site terradomandu.com.br, onde a gente traz notícias, informações importantes para o seu dia. Aqui no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que a gente lançar por aqui. E nos tocadores de podcast, caso você esteja nos acompanhando por eles, não se esqueça de classificar o episódio, fechou? Esse episódio teve a organização e produção do Iratã Andrade, da Ângela Cristina, e os trabalhos técnicos do Gilson Gomes. Gente, obrigado pela companhia, bom fim de semana, se cuidem, e a gente volta na semana que vem, até. É isso, gente, tchauzinho, um bom fim de semana para todos. Todes. Né? E Dr. Rogério, parabéns. Continue sendo aí um profissional de cada vez mais capaz, tá? Felicidade aí no seu trabalho. E claro, dê um beijo, um abraço muito grande, muito gostoso na Dirce, tá? Porque eu gosto muito dela. Pode dizer isso pra ela, tá? Até, gente. Obrigado. Tchau. Até quinta-feira que vem.